Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma Conversa Levada, segundo episódio, com meu grande amigo William Souza e também a nossa convidada de hoje, a Lilian. Lilian, muito bem-vinda. Eu que Muito obrigado agradeço. pela Seja sua. bem-vinda, Eu que Vini. agradeço Deixa eu por isso. cumprimentar também, cara. Não te Pô, cumprimentei. obrigado, Vini. É um prazer estar aqui em mais um episódio com todos É vocês. sempre um prazer, sempre um É um prazer. projeto incrível. Vamos na sequência, É né? verdade. E vamos começar falando do projeto, né? Começar falando do projeto. É Para isso quem aí. está aqui pela primeira vez, esse projeto, né, o podcast do Conversa Levada, ele teve origem com o blog O Espírito Responde. Então, quem, né, quiser aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, tirar dúvidas sobre espiritismo e espiritualidade, é só Isso acessar aí. oespiritoresponde.com.br. E claro que eu vou, né, aproveitar já a deixa para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, né, e também seguir no Instagram. Então aqui o canal, clica aqui embaixo, algum lugar aqui embaixo deve ter uma inscrição, se inscreve, ativa o sininho, e lá no Instagram você pode seguir também o Espírito Responde, tem conteúdo quase que diário, né, sobre espiritualidade, espiritismo especificamente. Então é isso. E agora vamos conversar. Vamos começar a nossa conversa aqui, né? Lilian, estamos muito felizes e estávamos muito ansiosos para te receber aqui. E o Eu que tema do agradeço. que isso, a gente agradece muito. O tema de hoje é vida após a morte, né? E, William, começa com as perguntas aí, que você que comanda essa parte aí, né? Legal, Lilian. Bom, é um tema muito discutido, né, por toda a Sim, humanidade, né? sim, O que acontece após a morte, né? O que sim. acontece após o desencarne. Então, grandes filósofos falam a respeito sobre esse tema, né? E, Lilian, você é uma pessoa, assim, que, na minha visão, tem detentora de muito conhecimento. Eu acho que vai nos ajudar a entender um pouco mais aqui sobre isso, né? À luz do espiritismo. E aí eu queria perguntar para você, Lilian, para muitas pessoas a morte ela tem um significado diferente. Sim, Para alguns é diferente, né? Para sim. você, o que que significa a morte para você, Lilian? Uma passagem Uma passagem? Mas uma passagem para onde? para o mundo espiritual. O retorno, né? Na verdade, é o retorno à pátria espiritual, porque a nossa origem é a pátria espiritual. Então é um É retorno, um na verdade. retorno. Então a gente veio já de algum É, lugar. ninguém, porque assim as pessoas falam, né? Ai, fulano partiu. Não, ele não partiu, ele retornou. Na verdade, ele parte quando ele vem de lá para cá. Quer dizer, então, que a nossa vida, então, verdadeira não é aqui, é lá. Não, é lá, é no plano espiritual. Nós No, somos espíritos imortais. poxa, Então, a planeta Terra, esse que nós estamos aqui inseridos, é uma escola, né? Então, é uma escola que nos recebe, que nos dá oportunidade de crescimento, evolução, aperfeiçoamento, né? Então, aqui é um educandário, não é, é um meio, podemos dizer assim. não Planeta é o fim, Terra, então. não, de forma alguma. Imagina! Isso dá um alívio já. Não, isso já dá um Dá um alívio, alívio, né? né? Então não é o fim e nem o começo, Lilian, é um meio. É um meio. Mas o Uhum. meio para quê? Para que a gente retorne ao seio de Deus, como espíritos perfeitos. Por exemplo, como Jesus, que é um espírito crístico, um espírito puro. Então, todos nós estamos destinados a essa pureza. Ele já chegou lá. Então, imagine, Jesus, imagina a idade do planeta Terra, gente. Planeta Terra, Uns ok? bilhões de anos, né? 4,5, vai, bilhões de anos. Sim. Jesus foi o governador planetário. Então, a gente consegue, não dá nem para a gente, assim, é imensurável. Não dá para você, mas assim, a gente tem uma ideia de Jesus. Então, Jesus, ele, governador planetário, ou seja, ele que conduziu a construção do planeta, o equilíbrio da natureza, para nos receber, né? Espíritos, humanos. Então, o que acontece? Ele já era espírito puro, gente. Sim. Então, imagina. Então, nós temos um longo caminho, mas nós vamos chegar lá. Eu tenho toda a fé e esperança. É Eu verdade. confio nisso. Não, é verdade, também confio. Deixa eu fazer uma correção. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Sim, A gente precisa pedir para a Lilian se apresentar primeiro, né, William? é Mas foi verdade. falha minha que eu não Faz pedi. sentido, faz Já sentido. chegamos passando as perguntas, mas foi falha minha. Lilian, se apresenta. O pessoal já teve uma introdução do que vai vir hoje, hein? É O isso. assunto é É a palhinha, muito já bom. teve. O assunto E é um assunto empolgante. é Sim. empolgante. Bom, Mas se apresenta, Lilian, pra gente. estou Lília, né? Lília Cristina Rocha. Perfeito. E sou
expositora, né, Legal. de uma instituição espírita, Seara Bendita. Estou lá há muitos anos. Eu fui para lá, quando eu fui para lá, eu já conheci o espiritismo, né. Na verdade, eu conheci o espiritismo quando eu tinha 22 anos. Eu ganhei um evangelho segundo o espiritismo de uma pessoa muito querida, e quando eu li, eu falei: "Meu, é isso". Falei: "Meu Deus, é a resposta para os meus problemas, Que né, legal. é a E de solução". fato. E eu cheguei em casa com o livro, né, e falei para minha mãe, falei: "Mãe, olha esse livro". Minha mãe também se apaixonou. E a gente começou a procurar um centro espírita mais próximo, começamos a frequentar, começamos a estudar, né. E nessa ocasião minha mãe ainda morava aqui em São Paulo, já mora no interior. E aí alguém chegou em mim e falou: "Olha, Lília, você tem que ir lá para a Seara Bendita". Por quê? O que aconteceu? Quando você vai para uma casa espírita pequena, o que que acontece? É uma casa pequena, tem poucos recursos, Sim. humanos inclusive. Então, o que que o diretor, o presidente da casa, ele percebe em você vamos dizer assim, que você está engajada, você tem entusiasmo, então começa a te dar trabalho. E o que que eu fazia? Eu trabalhava no encaminhamento. Eu ficava na porta, recebia as pessoas, Legal. encaminhava para o passe, encaminhava para assistência, né, para tomar o passe, para ouvir a palestra. Só que chegava à noite, eu ia dormir, eu ficava na casa, eu não dormia. Eu me via o tempo todo na casa. Hum, E isso começou a me dar um certo cansaço. No começo eu achava super bacana, mas depois eu percebi que isso estava me fazendo mal. E eu Sim. conversando com uma amiga, ela falou: "Olha, eu vou te levar para um lugar que é onde você vai eu acho que vai te ajudar". E foi quando eu cheguei na Serra A Seara Bendita, Bendita. né, isso foi em 94, 1994. Faz muito tempo não. Não, faz pouco. E de lá para cá, eu comecei a estudar, eu realmente, eu cheguei lá, eu falei: "É esta casa, Que é legal. esta a minha casa". que legal. E comecei a estudar e fui estudando e os trabalhos foram se apresentando, né. E hoje estou aí, né, trabalho na exposição, já trabalhei na exposição para a área espiritual, né, assistência espiritual, hoje eu dedico toda a minha parte, né, de voluntariado para a questão da área de ensino, que eu realmente eu acho fascinante. Eu acho que é somente realmente a educação, né, a instrução das almas que pode realmente ajudá-las. Lógico, você tem o passe dá um equilíbrio físico, mas se você não fizer a sua parte, né, se você não mudar o seu pensamento, você vai ficar, como falam alguns, né, papa-passe, para o resto da vida. O Papa Passe, é verdade. E foi lá que nos conhecemos, né, Foi, então grande oportunidade exatamente. também, né. É, Então tivemos o prazer de é sermos verdade. direcionados pela Lilian e os outros expositores também. É isso aí. Muito bom. Lilian, E voltando quer falar, William? não, na verdade, cara, eu acho que eu compactuo da mesma ideia, eu acho que o passe ele ajuda, né, Ajuda no muito, equilíbrio. porque sabe o que acontece, William? Às vezes a pessoa chega, ela está tão aflita, ela Sim, passou por tantas aflições e tem um desgaste. sim, A própria obsessão, ela traz um desgaste para o corpo físico. Então, o passe, ele é fundamental sim. para restabelecer a energia, né? É, psíquica e física. É extremamente importante. Mas se a pessoa não virar a chave, É ela o é o pontapé inicial, né, Lilian, mas a educação isso, de fato que vai libertar a pessoa, né, exatamente. daquela Então ela situação. precisa por quê? Porque é a questão da morte, é um estado. Então, se você não muda aquele aquela aquele botãozinho, você fica ali, fica, você não consegue melhorar. Você toma um passe, ele te ajuda, mas você vai para casa, tua mente começa a trabalhar contra, Uhum. entendeu? Então você não sai daqui. Que legal, Lilian, Você muito bom. você já deixou claro, Lilian, o que é a morte, é um O estado, passamento, como é diz um Allan passamento. Kardec na Gênesis, Tem está um lá, caminho, né. inclusive é o capítulo, acho que ele abre a segunda parte do Céu e Inferno, né, na segunda parte, acho que é o primeiro capítulo, chamado O Passamento. Kardec ele já começa, né, essa segunda parte, e eu indico, gente, leiam o Céu e o Inferno, é fantástico. E aí ele começa dizendo, então, o que é, né, a morte. Assim, num contexto geral, Lilian, o que que as pessoas, eh,
estão equivocadas referente a esse tema da morte? O A maioria que a maioria é que não há vida após a morte. Eu acho que as pessoas não têm elas acham que, por exemplo, são duas situações, tem aqueles que são materialistas, que acreditam que com a morte acaba-se tudo, certo? É o nada, certo? E aqueles outros que acham que eles vão morrer e eles vão, né, conforme a cultura, tradição, a gente sabe que, por exemplo, as principais, eh eh, as religiões? religiões, que é o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, eles falam do quê? Eles falam de um céu e de um inferno. Sim. Certo, Então as pessoas, culturalmente, elas aguardam esse céu e aguardam esse inferno. sim. E tem ainda aqueles outros que aguardam o dia do juízo final. Então, se a gente for lá no livro do André Luiz, o primeiro livro Nosso Lar, tem um capítulo que ele fica impressionado, porque ele vai para uma câmara que as Ah, pessoas estão em sono. é verdade. São várias câmaras, as pessoas dentro, em sono. É um salão Um enorme, salão né, ele enorme, cita lembra? mesmo, ele Um explica mesmo. salão enorme, as pessoas em sono, e ele pergunta o que era aquilo. E ele, o mentor, fala para ele: olha, ele fala para eles: olha, são pessoas que acreditam no dia do juízo final. Sim, E aí elas colocam isso na mente de uma forma tão forte, enraizada, né. enraizada, é ideia fixa, que quando ela morre, ela não se permite, ela fica ali. Só que o que que acontece? André, observando alguns espíritos ali naquela situação, ele percebe que eles estavam tendo sonhos horríveis, alguns pesadelos, porque eles estavam presos naquela ideia, você entendeu? Hum, Então eles estavam vivendo um momento difícil. sim, Só que a espiritualidade maior, ela respeita. perfeito. Quem não respeita o obsessor. O obsessor não tá nem aí, não tem lei, não bate na porta, não Sim, pede licença. Sim. Agora a espiritualidade maior, ela respeita o nosso livre-arbítrio, nossa o vontade, tempo de cada um, o né. tempo de cada um, exatamente, o tempo. Então, eles ficam ali até que possam ser, né, acordados. Alguns nem são. Alguns já retornam, já reencarnam automaticamente, porque não têm condições de acordar. É bem Entendi. complicado, né? Olha só. Então a crença, né, então, que A você tem crença antes a do crença é falecimento muito ali, a ela crença ela altera, tudo. O que você acredita é o que você vai encontrar, perfeito, tá mais claro O né. pessoal o pessoal pensa que tem uma virada de chave, né, muito alguns que acreditam na vida após a morte Uhum. pensam que vai mudar tudo, né, ela sim. partir, virou a Isso. chave, sou Não, outro "Ai, eu ser. vou ficar voando, né, Vira um com santo, né. asinhas, né, não, tem espírita que acredita nisso, que vai ficar lá. Gente, desculpa, está Sim, extremamente enganado, é uma pena. É uma pena, sinceramente, é uma pena a pessoa perder a oportunidade de refletir, né, sobre as atitudes que ela precisa ter para que isso não aconteça, né, para Ó, não sofrer, que é um sim, sofrimento. perfeito. O sim. negócio tá tão bom que acho que uma resposta dali, ela respondeu umas 4 É, perguntas Não, nossas aqui. responde. Aí eu já tô indo para outro caminho aqui, antes do Willian entrar na segunda parte, a gente divide em blocos aqui as perguntas, você sabe, né. E não, maravilhoso. vai puxando, né. Vai Vai puxando. puxando, tá É, interligado, né. É que não dá demais. para você assim, tem assunto que não dá para você dividir Não dá, não dá, Não não dá, didaticamente. dá. não dá. Tem até uma coisa que eu ia falar, falei: "Não, vou falar, porque tem um outro assunto, depois lá na frente eu Lá na volto", frente a gente porque fala. senão Sim, é verdade. Eu acho que essa crença, essa questão de, que já é entendida sobre a vida após a morte uhum, e que não acaba, é uma uhum. passagem, na teoria nós vamos retornar e não ir, eu Isso, acho que gera, para quem está aberto a essa realidade, um certo conforto, uma consolação. uma Nossa, porque consolação. pensa Edson, você é um cara, né, que você tem uma vida aí, desenvolvimento intelectual, né, você tem suas virtudes que você conquistou, você tem seu desenvolvimento intelectual, moral. Poxa, porque assim, pensa, se após a morte não existe o nada, por que que eu vou estudar? Por que eu vou me esforçar? Que eu vou aprender piano, tocar o violão,
uma outra língua. Para Sim. quê? Vai se perder. Então, Exato. e outra coisa, querendo ou não, o ser humano, ele traz de forma inata, a ideia inata, intuitiva, que existe o, o depois. Sim. Sabe, a gente, você veja que, foram descobertos, né, alguns trabalhos, né, dos antropologistas, né, que falam, eles encontraram corpos de homens da caverna, né, enterrados, alguns numa como se eles estivessem naquela posição fetal, com utensílios de barro que eles usavam, tigelinhas, Mochilas, né? arma, faquinha, sementes. Por quê? Para quê? Fala. Pensando que vai ter algo depois. Vai Óbvio, se aproveitar disso. Os percebe? próprios faraós, né? As tumbas, Sim, você encontra de a tudo ali, reencarnação, riqueza. os egípcios, a ideia da reencarnação era muito forte, Sim, né, nos egípcios. Eles Sim. aliás, eles essa disseminação, apesar que a gente, os Vedas, que são mais parece que são mais antigos ainda que os egípcios, eles já falam da imortalidade, sim. eles falam das várias necessidades da passagem da vida, né. Na verdade, a vida é sempre contínua, são experiências, né, que a gente tem. Sim. Mas isso aí um assunto que já está dentro de nós. Sim. É que Então, na verdade, não é vida após a morte, é vida após a vida, né? É uma vida atrás da isso, é outra vida vida, né? após a vida, exatamente, porque a morte, o que que morre? O corpo físico. Perfeito. E a morte não é o antônimo de vida, né. Sim, A morte é a falência dos órgãos físicos, é isso que é. Físico, é matéria. O espírito continua, o espírito segue a sua trajetória. Né. perfeito. Então ele é uma existência, então do berço ao túmulo, esse interregno é uma existência que você de aprendizado, mas é a vida, é uma vida que vai continuar no plano espiritual, no plano material. No plano espiritual eu estou sem o corpo físico, mas eu sou essa minha consciência, estou Lília, mas a Perfeito. minha consciência, tudo que eu toda a minha vivência passada é o que eu sou, né, tudo que eu passei me faz hoje o que eu sou. Então eu desencarno, né, desencarno, porque também é diferente, tá gente, morrer e desencarnar são assuntos diferentes. Sim. Perfeito. Desencarno, né, é Ninguém diferente, morre, né? Ninguém morre. né. É, Não, partindo desse princípio, Ninguém mas morre. não é Não bem é isso? assim, Não? não, Olha aí. é mais complicado Então ainda, vamos aprender, vamos porque, aprender. o que que acontece, né, o Manuel Filomeno de Miranda, maravilhoso, eu até indico, se as pessoas quiserem ler, procurarem, Divaldo, né, que faz a psicografia desse espírito. O que que ele diz? Ele diz que você morre, mas se você estiver muito preso às questões materiais, hum, da sua vida material, vícios, preocupações da vida material, o que que vai acontecer? Você não vai desencarnar, você vai ficar preso no corpo perfeito. físico, vai ter todo o sofrimento daquele processo, até que você se liberte mentalmente das questões materiais, aí você desencarna. Perfeito. Então tem aí Porque o essa es porque diferença. por que desencarna? Porque o espírito, para encarnar, ele precisa se ligar molécula a molécula lá no óvulo, né, o óvulo fertilizado, ele começa o processo de ligação, então é molécula a molécula, vai desenvolvendo o embriãozinho, o corpo físico, né, o Perfeito. perispírito é o modelo organizador biológico, então ele se liga, então quando ele se liberta, que é na desencarnação, aí então ele desencarna, ele retorna, ele desencarna. Mas se a pessoa, ela tem um vínculo muito grande com a matéria, uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa extremamente sensual. Sensual, o que que é sensual? Ligada às paixões, Perfeito. né? Vícios, eh, sexo, drogas, bebida, vaidade, orgulho. Se a pessoa é muito voltada a isso, ela fica presa, literalmente, porque ela não consegue se libertar do corpo, ela não quer, inconscientemente ela não consegue se libertar do corpo.
E aproveitando isso, Lilian, a pessoa ela pode não estar só se apegada à matéria, mas a alguém, a alguma pessoa também, né? Sim, sim. Tanto é que o que que a gente observa? As pessoas dizem, muitos desencarnam, gente, não é pouco não, muitos desencarnam e eles ficam aonde? Em casa. Eles voltam para casa e eles começam a sofrer, porque eles não entendem por que que o familiar não responde, por que que o familiar não fala com ele, né? Volta para o trabalho, ou volta para uma fazenda que ele tem, um iate, sabe, um bem que porque Jesus afirmou, né: "Onde está o seu coração é onde seu tesouro é onde você vai estar". Então, se o Sim. seu tesouro está no seu coração, se você é uma pessoa aberta, né, moralmente elevada, o passamento, ele é tranquilo. Mas se você é uma pessoa voltada às questões materiais, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Legal, Lilian. Perfeito. É, eu ia Vamos lá. até, na verdade, eu ia dar um gancho que você comentou muito sobre essa passagem, né? Que a gente está aqui por um breve momento, depois a gente vai para o plano espiritual. Isso. O que seria, Lilian, esse plano espiritual? É uma outra dimensão, onde nós não enxergamos, graças a Deus, né? É até complicado, né? A gente Sim, enxergar aqui mesmo. sem dúvida. Kardec ele fala no Livro dos Médiuns que a gente se acotovela com os espíritos. Ele fala isso, gente. Que a gente vai esbarrando nos espíritos, vai Sim, andando, vai se esbarrando. sim. Que loucura. E se você ler no livro, por exemplo, não sei qual vai ser o livro do André, que ele, eu não sei se é no Missionários, eu não me lembro agora, que eles estavam num trabalho, acho que é missionários, eles estavam acompanhando um trabalho no centro espírita, porque o Alexandre, ele era o mentor, no caso de Sírio, cada livro tem um mentor, né? Então, o Alexandre, nesse livro, ele estava eh, junto com a equipe física, né, de encarnados, trabalhando no desenvolvimento mediúnico de alguns alunos, como lá na Seara, né? Tem Sim. lá o trabalho de desenvolvimento mediúnico, né? Que vocês estão, tá? E Alexandre fazia parte da equipe espiritual de instrutores auxiliando. Então, determinado momento termina o trabalho e vai haver um temporal. Começa a se armar um temporal. Eu acho que é missionário, se eu estiver enganada, mas o fato é que começa a armar um temporal e André se assusta, porque ele começa a perceber que haviam vários espíritos desencarnados procurando um lugar para se esconder da chuva. E aí ele fica assustado e fala: "O que é isso, né? O que está acontecendo aqui?" Ele não se molha, né? Eles Na estão teoria. o que eles não estão entendendo, né? Percebe a questão? Sim. E a André olha para fala: "Mas o que está acontecendo aqui?" Ele fala: "Ó, como assim? Eles para eles, eles estão encarnados. Eles não conseguem perceber essa mudança." Então esse processo não é imediato, Não, Lina, esse processo não. ele tem um tempo? Tem, É um tempo tem. estipulado por Não, alguém ou não, por algo? não, não. É a tua consciência. Consciência. A tua consciência que vai determinar o que vai ser de você. É Que simples assim, interessante, cara. Deus ele é misericordioso, justo e bom. As leis divinas, elas atuam sobre todos nós. Então, cada um de nós colherá aquilo que semeamos. Não há milagre, não há sobrenatural, não há fantasia, não há ilusão. É simplesmente a colheita obrigatória. Então, dependendo do que você fez, das suas crenças, Uhum. vai ditar se você tem ali um despertar imediato ou se você tem um Isso, processo ali para você conseguir fazer essa passagem. exatamente. Você vê que na Revista Espírita, eh, Kardec ele traz um caso de da Sociedade Espírita, porque ele criou uma equipe, né, que o auxiliava, trabalhava nessa questão, né, da evocação dos espíritos, do desenvolvimento da doutrina, né. Uhum. E tinha um deles, que agora eu não me lembro o nome dele, e que ele era um colaborador, amigo deles, que estava ali com eles, tal. E ele brincou e falou para Kardec que quando ele desencarnasse, que Kardec o chamasse, o evocasse,
para ele dizer se como que tinha sido o desencarne dele. E exatamente foi o que aconteceu. Certo. Conseguiu, de fato? Depois de 8 horas, Kardec evoca ele, e ele fala: "Estou aqui, estou bem, eu vi eu vi meu enterro, acompanhei meu enterro". Outro que acompanhou o enterro também foi o nosso querido José Herculano Pires. Hum. José Herculano Pires, quando ele desencarna, praticamente estava tendo um trabalho de um grupo de estudos ali de psicografia, e ele, né, mediúnico, e ele se apresenta e ele diz que ele acompanhou, né, ele acompanhou o seu desencarne, o seu enterro, e que ele estava ali bem. Ou seja, é o estado moral. Teu estado moral, tua condição moral é que vai ditar todas as regras, todas as consequências do seu passamento, percebe? Sim. Sim, É muito por isso que eu até às vezes entendo que tem algumas pessoas que são reticentes, né, porque mudar dá trabalho, né, gente, sim. né, a Dizem que não, reforma íntima ela é complicada, É. né. sem dúvida. Dizem que não é tão raro, né, assim, não é incomum, na verdade, o espírito assistir, né, o velório Ah, dele. sim, agora tem o seguinte, você me lembrou uma coisa boa, legal, Edson. Hã. Porque tem 2 tipos de situação que você acompanha. Tem Tá. essa boa, bacana, que você tá legal, que você tá bem, que você vem lá, dá uma, né, você fala: "Olha, tô bem, olha amigos, estou bem", tal. E tem uma outra, que eu até, eu acho bacana as pessoas, quem quiser ler, o livro do Luiz Sérgio, que chama A Hora do Adeus. Esse livro, ele traz, não sei se são 40 casos, cada capítulo é um caso. Legal. E ele traz de cada capítulo é uma forma de desencarne. Então tem pessoas, Nossa. então tem jovens que morreram, usando por overdose, pessoas que morreram por doença, tem várias situações que foram assassinados, aqueles que estavam cometendo o crime e foram mortos pela polícia e desencarnam. Tem várias situações e é terrível, é triste, porque ele está ali, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está sofrendo a dor, ele está vendo que o caixão vai ser fechado, percebe? Só que tem um detalhe, todos nós, independente do que fazemos, do que somos, temos, a misericórdia divina, tem uma equipe espiritual que nos ajuda no desenlace, entendeu? Auxiliando esse Auxilia processo. nesse processo, auxilia no desenlace. Só que acontece? Você pode não querer ajuda, você entende? Você está tão preso ali, naquela situação, naquele corpo, que você não quer, você é resistente, você não quer auxílio, você não quer ajuda, você fica preso ali naquela situação. Por falta de conhecimento, talvez, Lilian, ou Pela condição moral mesmo, pela condição pela moral condição mesmo. moral mesmo. Eu acho que esse resumo é a condição moral mesmo, aquelas pessoas que, né, principalmente aqueles que vivem para o mal. É a condição moral. E Entendi. ele se agarra ali, porque assim, nem sempre o conhecimento vai te ajudar, porque não adianta eu ter conhecimento da vida após a morte, né, da imortalidade, e ser uma pessoa, má, né, É, não vai Não, mudar nada. entendi. isso que você está falando, William, faz muito sentido. Eu lembrei de uma coisa, tá fora da Claro. pauta um pouquinho, mas é muito comum, pelo menos eu já vi alguns relatos de pessoas, que estavam, né, prestes a desencarnar, já estavam Sim, doentes, começarem a receber, eu vi sua tia, eu vi minha isso, mãe, eu vi. isso. Parece que a equipe já, né, espiritual já está começando a preparar aquele espírito para o desencarne. Então, quero tranquilizar todos que você não vai estar sozinho. Isso. Estaremos todos amparados nesse momento, nessa virada de chave, se quisermos, Exatamente. né? Isso aí, Se exatamente. Você quisermos. vê que tem lá no Obreiros da Vida Eterna a história do Dimas, e que é exatamente isso que acontece, né. Perfeito. Dimas ele tá naquele, ainda aquela aflição, aí, o Jerônimo, que é o mentor, no caso ali desse livro, com o André, ele induz ele, né, ao coma, para que eles possam começar então o trabalho, né, do desenlace, né, do perispírito, né, do corpo espiritual, e para que ele sofra menos, porque ele tinha um merecimento, né, ele foi um trabalhador incansável,
ele inclusive adoeceu até por conta das lutas do serviço dele, né, ele servia muito. Então ele tem toda a assistência e é muito lindo que quando ele desperta, né, quem ele vê? A mãe dele. Que Então legal, perfeito. é muito lindo, é muito lindo. Então a primeira pessoa que ele vê é a mãe dele. Então isso é lindo, né, gente, Sem isso é consolador, né. sempre é uma pessoa querida que vem te Depende, às recepcionar? vezes não. Depende, não? Às vezes a pessoa não ela sabe que é alguém, ela não lembra. Hum, Às vezes ela sabe que tem um sentimento ali ela tem uma simpatia por aquela pessoa que está acolhendo, mas ela não lembra da pessoa. entendi. Ela vai só lembrar depois É, de muito tempo. até porque na existência, talvez durante essa existência dela, esse espírito que tá Ficou acolhendo, fi tá lá e ele não teve contato. Isso, Perfeito. Exato. exatamente. E quando a gente encarna, né, o véu do esquecimento faz com que a Vem. gente esqueça, né, Sim. ele esqueça o passado. Vai se afrouxando com o tempo isso depois do desencarne então. Isso, Entendi. isso. Tem pessoas que conseguem, recobrar, como Kardec fala, isso varia, os espíritos falam a Kardec, que varia ao infinito. Perfeito. Isso pode ser dias, né, pode ser horas, pode ser dias, meses, anos e séculos. Você vê que tem trabalhos da mesa mediúnica que são, os espíritos atendidos, gente, são espíritos da época da escravatura do Brasil. São espíritos que morreram, açoitados, Certo, e eles sim. estão presos ali. Eles estão presos naquela ideia, naquela dor, no ódio, no sentimento de vingança, e eles ficam ali naquele presos naquela ideia. Eles ficam presos inconscientemente, eles se voltam para dentro, eles ficam presos ali. Nossa. É muito complicado isso, né. E antes de ir para a próxima pergunta oficial, William, Não, só para explicar para o pessoal, esse desenlace que você comenta, né, William, é realmente o espírito se desvencilhando do corpo, né, da matéria, do Físico, corpo físico. Então esse exatamente. processo ele é um processo, não é simples, é um Não, processo que dura um sim, determinado tempo, né? tempo. Então por quê? Porque nós temos, por exemplo, nós temos centros de força, né, que também é conhecido como chakras, né, e normalmente o corpo espiritual, ele está preso, né, se liga mais profundamente ao corpo físico nesses centros de força. Então esses centros eles vão sendo desligados, né, então vão sendo desligados, são lá como se fosse, imagina um laço, Sim. que esse laço vai sendo solto, e aí a pessoa então consegue, o espírito então se vê liberto do corpo físico. então por ser um processo, ela não é de forma imediata, Não. será que é isso que traz aquela sensação das pessoas que estão próximo do desencarne de ver outras pessoas O que laço se atuam, afrouxa. vai se afrouxando e Porque ela vai ampliando quando essa você visão, né? dorme, quando você dorme, o sono, biológico, ele dá mais ou menos a mesma situação, Uma palhinha. uma palhinha. Então, o corpo, você dormiu, os laços se afrouxam, e o espírito, gente, ele não está preso no corpo como um pássaro na gaiola ou um pé no sapato, né? Ele Sim. está, né? Isso quem fala é o nosso querido Allan Kardec, que eu amo de paixão. Então, o Maravilhoso. que que acontece? Você vai você dormiu, você vai tirar um cochilo, tenha certeza. Você vai tirar um cochilo, teu espírito vai tirar. E às vezes você dorme 5 minutos, você tem uma vivência, você tem um sonho, você fala: "Gente, eu fui em tal lugar, eu falei com não sei o quê, mas passou só 5 minutos. Ai, que louco". Então é isso, porque primeiro que o tempo é diferente, né. Tempo é O relativo, né? tempo é relativo, né. Mas é isso que acontece. Então sempre, nós estamos sempre, gente, indo, por isso da importância, né, esses meus aluninhos sabem disso, vocês sabem disso, Presta atenção, hein, né, Edson. Sim. da oração Sim. antes de dormir. Gente, tem que fazer uma prece, você tem que se ligar ao seu mentor, você tem que se ligar à espiritualidade maior, você tem que pedir amparo, porque você vai dormir e você vai para algum lugar. Essa região, você pode ser uma região positiva, Boa. você vai para estudar, você vai para aprender, você vai para um trabalho, como você pode ir para a esbórnia. Eu gosto de você vai para a esbórnia. O que que tem na esbórnia? Né, aqueles espíritozinho bem trevozinho. Então, você tem que se preparar para dormir. Então, o plano espiritual, só para, ele não é só um local, um Não, espaço. não é um local circunscrito, ele está aqui, Ele está aqui, em está uma outra aqui, dimensão, mas está aqui. está aqui. Pode ser bom e pode ser ruim esse Isso, plano espiritual. vai depender do teu estado de alma. Vai depender do estado de alma. Isso, Então tá? não se assustem, É, dormiu, vai dar é, um passeio. é. É garantido. Garantir. É, Agora, e isso é uma forma também da gente se autoconhecer, porque se eu percebo que eu estou dormindo, eu estou acordando cansada, eu acordo cansada, eu acordo indisposta,
eu acordo irritada, alguma coisa está acontecendo. Por mais Então, que a gente não lembre. precisa trabalhar mais, focar no seu preparo para dormir. Você pode fazer uma leitura de um livro edificante, uma leitura pequena, fazer uma oração, uma prece, né? Se você percebe que mesmo fazendo isso, você não está conseguindo, você tem que procurar ajuda espiritual. Perfeito. Porque Perfeito. certamente tem alguma entidade, algum irmão, não necessariamente obsessor, tá, gente? Às vezes são espíritos sofredores que precisam de ajuda. E de alguma forma eles entendem que nós vamos poder ajudá-los. E aí eles se aproximam e ficam conosco até que a gente se toque, né? E vá procurar ajuda. Tá Perfeito. certo. É isso Tô mesmo. feliz, eu tô acordando bem, cara. Sempre acordo Bem, bem, feliz, Ótimo, já autoestima, muito bom, acordo que rindo. bom, muito muito A bom. bom. esposa ainda fica às vezes incomodada, fala: "Como você acorda já rindo?" Eu falei: "Sei lá, a viagem foi boa." Isso é A viagem foi ótimo. legal. Brincadeiras à parte, é muito sério É, isso mesmo, é. mas legal. Vamos prosseguindo, Então, Lilian. legal, Lilian. Então, bom, desencarnou, teve o processo, está tendo ali o Uhum, processo ali, desencarne, esse laço, afrouxamento dos laços, né? E aí a gente vai para o plano espiritual. tá. Legal. Eu sei quem eu sou? Eu lembro quem eu sou? Eu levo Depende. comigo Sim, a sua consciência e individualidade, sim, porque o perispírito, o perispírito é para isso. Essa função individualizadora do perispírito é para garantir a sua individualidade. Aliás, desde quando você era lá, né, lá atrás, é para garantir. Perispírito é isso, é para garantir, né, esse corpo espiritual que garante, né, que nós tenhamos a nossa que nós não nos percamos, né, porque senão a gente vai dizer que a gente é o panteísmo. Eu perfeito. vindo todo e vou voltar E pro volta. todo, né, então eu saí da chuva, sou uma gotinha, e aí eu caio no mar, eu viro mar. Não, não. Então a gente mantém as Você mantém, personalidades, mantém as tudo, lembranças, os tudo, laços, tudo. tudo. As lembranças, essa memória que pode demorar a você ir retomando, pode levar, como eu falei, pode levar dias, meses, e às vezes tem situações que a pessoa nem lembra, Hum, ela reencarna sem lembrar. Vai entendi. depender de como foi a sua vida anterior, né, os traumas, as dificuldades, as dores, e às vezes esse irmão não tem nem condições de lembrar, ele volta, né, sem lembrar. Então, desculpa, Edson, aqui Não, então pode não falar. tem como fugir então, tudo que você faz na sua vida, tudo que você Reflete. pratica vai refletir Sim, nesse segundo momento, nessa pós a isso, passagem aqui. exatamente. Eu queria reforçar que a espiritualidade e Deus é tão bom, tão justo, que talvez a gente possa pensar assim, quem está assistindo também: "Nossa, mas por que que uns não vão nem lembrar e vão reencarnar, outros lembram?" É todo um processo que a espiritualidade prepara e analisa: "Olha, eu acho que vai ser melhor para a evolução desse espírito não lembrar. Vai ser melhor Exatamente, para esse outro lembrar, ou exato. lembrar parcialmente." Ou seja, Sim, a espiritualidade está sempre tomando esse cuidado atuando, e atuando para sim, que a coisa, para que a gente tenha o melhor mesmo sim, dentro do sim, é desse a processo de evolução. misericórdia. É a Misericórdia. misericórdia, né, que nem hoje a gente olha, às vezes você vê aí os irmãos aí, esses irmãos que aí em desatino, desequilíbrio, na vida de crime, né, Sim. e aí você olha para isso aí, você fala: "Meu Deus do céu, mas será que lá atrás eu não passei por esse processo?", Quem né. sabe, né, Lilian? Por Ó, isso que por isso que é complicado você julgar, né, sim. porque você não sabe o que Não você lembra, né? foi, o que você Sim. fez, graças a Deus, né, você não lembra nada disso, porque é muito complicado. Uma vez um conhecido nosso numa palestra Hum. falou, né: "Ah, roubaram o seu celular, será que ele era seu mesmo?" Foi, Aí foi. aquilo Como assim? Desculpa, eu me não deu um recado entendi. muito, assim: "Você está julgando que roubaram o seu celular Hum, nesse momento, ok, hum. mas, e o que houve antes? A gente não sabe o que houve Ah, antes." sim. Então é Assim, no se ne então, mas nesse nesse sentido, né. sentido, porque assim, muitas coisas a gente traz ali na nossa no nosso vamos dizer assim que eu tenho um passaporte. Quando eu reencarno, recebo um passaporte. Quem usa isso é o doutor Bernardi Ricardo de Bernardi. É um médico lá do Curitiba, maravilhoso. Inclusive tem bastante palestra dele. Então ele diz o seguinte, que você tem um passaporte, nesse passaporte você tem alguns carimbos, né? E alguns carimbos, se você não modificar nessa existência a sua forma de pensar, a sua forma de agir,
esses carimbos, eles sinalizam, né, é como se fosse um magnetismo que vai atrair para a tua esfera de vivência aquela situação lá do passado e vem de uma forma de retificação, Hum. né. Então, ninguém nasceu para o mal, ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para fazer o mal. Não fomos criados para isso. Nunca. Perfeito, Todos nós fomos criados para o amor, para a perfeito. evolução, para a perfeição, para o crescimento. Mas se eu sou reticente, se eu quero permanecer nessa condição, eu gosto de fazer o mal, sabe? Eu gosto de ver o cara se dar mal. Então o que vai acontecer? Eu vou atrair para mim, né? Eu vou atrair para mim essa energia. Essa energia é complicada, né? Espíritos que pensam igual também, né? E aí eu vou me colocar, né? Naquela condição de estar agora resgatando aquilo que eu fiz lá no passado. Mas não precisava ser assim, Perfeito, porque Deus não castiga, perfeito. não tem isso. E nós que nos colocamos naquela condição. Você entende? Exatamente. Inclusive essa frase, até complementando o que foi dita, era realmente dentro desse contexto, né? Uhum. Senão dá a impressão que, então quando alguém me rouba, a culpa é minha, né? Sim, não, Fica muito estranho. então, tem que tomar Exato, cuidado. A exato. gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz algumas afirmações que, para mim, tem sentido, faz sentido, porque eu estudei, eu li, mas Exatamente. aquela pessoa que está recebendo, ela não, às vezes ela não tem esse A conhecimento. interpretação vai ser Aí é diferente, muito né? complicado. Então a gente tem que Perfeito. tomar cuidado na hora que a gente faz algumas afirmações, porque elas podem até ferir a pessoa, agredir, né? Então, assim, como não? Como o celular não é meu? Eu comprei, Né? eu Eu trabalhei, eu comprei, eu fui na paguei, loja, não é eu fui isso? lá. Como Sim, assim? Como Sim. exatamente. assim, né? Agora, óbvio, gente, que nós estamos vivendo, principalmente na atualidade, muita insegurança, né? Muita insegurança. A gente, sabe, se você não tomar cuidado, você é assaltado, você é roubado, cada esquina tem alguém, parece que esperando você para te assaltar. Então, às vezes são circunstâncias que independe disso. Não é porque Sim, eu fui assaltado que eu. Não, são circunstâncias dessa situação que a gente está vivendo, né, da nossa sociedade, que infelizmente a gente tem visto aí muita desemprego e uma série de situações que estão trazendo, né, essa questão do roubo, dos assassinatos. Então, às vezes, infelizmente, você está ali naquela. Só que o que vai acontecer? Você só vai perder o celular. sim, sim. Percebe? Então, é isso que acontece. Você vai só perder o celular. Então, pensa nisso, você só vai perder o celular. Porém, tem pessoas que perdem a vida. Não é Sim. estranho? Era só para E levar o na mesma celular, situação, né? É uma situação de por quê? roubo. Percebe? Então, aí é diferente. Sim. Aí aquela pessoa, ela estava inserida numa situação, numa circunstância que a levou a determinado local onde mas não há acasos, tá? Perfeito. Não há acasos. A lei divina, ela está atuando. A não ser nos casos em que eu me coloco em risco. É diferente, Sim, Ok. né. Eu não vou subir lá, vou lá para a favela lá, não sei onde que está tendo tem um comando vermelho, né, não vou aparecer lá de eu vou morrer, Ou uma coisa mais óbvio. simples, pega um carro a 200 por hora Isso, e acha que isso, perfeito. Vou dirigir que nem uma louca, óbvio, uma hora eu vou encontrar alguma coisa na minha frente que vai me fazer parar, né. sim, perfeito, Né, Lino. ou beber todas, né, sim, beber todas, então é complicado. São situações que a gente se maravilha. coloca Tem que que a gente se coloque em risco. perfeito, Então aí, desculpa, nós temos o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. perfeito. Acima de tudo, né, Lívia? Acima de tudo, o nosso livre-arbítrio é Já respeitado. ficou claro que a gente vai ter que chamar a Helena para falar de vários outros temas. Ah, sem Mas dúvida. vamos lá que ainda tem muita coisa para falar ainda de vida após a morte. Vocês comentaram sobre plano espiritual, já Uhum, Perfeito. falamos do desenlace, do desencarno, que aqui é só é passageiro aqui, uhum, e a gente retorna, na verdade, e uhum. fica nessa Nossa vida questão. verdadeira é lá, não é aqui, né? Isso, Exatamente. isso. E queria falar um pouquinho com você, Lilian, eu pedi para você falar um pouco sobre essas questões de colônias, né, Uhum, de regiões específicas, porque acredito que muita gente, eu também pensava que, tá bom, morri, desencarnei,
é um grande nada. Isso. Mas não é bem assim, né? Não, não é um grande nada. Você não fica em cima das nuvens tocando harpa. Ah, que droga, É, que que pena. pena, Essa não vontade de ser músico, fica. cara, lá Pô, no não live, vou Não, vamos numa conseguir, não. não próxima. vou Você não vai conseguir. fazer Numa parte da próxima. orquestra divina. Que pena. Não vai, não vai. Inclusive, Como que falando da é? Orquestra Divina, Ah, na Revista Espírita tem um depoimento de Mozart e que ele diz estar em Júpiter, né? E aí Kardec pergunta para ele se lá, se ele continuava compondo, se ele continuava tocando, e ele fala que não, porque a Orquestra Divina é tão linda que ele se sente assim, ele fica tão embevecido em ouvir a natureza que canta, que ele não precisa compor. É lindo, né, Que gente? legal. maravilhoso. Então, esse é um planeta, uma condição muito superior à nossa, Júpiter. Júpiter. Fazendo um gancho Legal. aqui, o assunto é vida após a morte, mas é muito bom que esses primeiros episódios estão dando pitacos do que vai vir, Sim, do que pode vai vir pela frente. aprofundar, Isso aí. sim. Não, e o legal que, então, gente, quem está tendo a primeira vez o contato com espiritualidade ou com espiritismo, com Uhum, temas uhum. dessa linha, saibam, tá? Todos os planetas são habitados. Todos os planetas são habitados. Ah, naquele planetinha eu não vejo nada. Nem a NASA tá vendo. Fica tranquilo, vamos estudar sobre o tema que nós vamos descobrir juntos que todos são habitados, Verdade. né? E aí o planeta Terra, infelizmente, é um dos, né, a gente tá um pouquinho Não estamos no começo, né, Lilian? Mas estamos no processo Estamos ainda, no né? processo, tá no Estamos meio no do processo. caminho aí, tá certo, tá provas e certo. expiações. Perfeito. Estamos no caminho, né? E as colônias, Lilia, como que funcionam? Sim, as colônias, porque, gente, são aglomerados de pessoas, de indivíduos que desencarnaram e a vida segue. Então, são aglomerados, são colônias, alguns precisam ficar um tempo em hospitais, como o próprio André, depois que ele foi resgatado, ele ficou na parte lá hospitalizado, né? Porque ele ainda sentia muita dor na questão do câncer que ele teve no estômago, se eu não me engano, ali a parte gástrica dele, intestino, e ele sentia muita dor. Então ele precisou passar por um período lá numa UTI, né, intensivão, para se recuperar. Então, assim, tem várias regiões, né? Então tem as colônias, vamos dizer que os espíritos medianos, todos vão encontrar, né, uma colônia, uma cidade espiritual, né, que mais se assemelhe ao seu modo de ser, né? Porque nós vamos, no caso, a lei, né? A lei de afinidade, né? Então, essa lei nos leva aonde nós nos colocamos. Por isso que eu falei, a nossa conduta moral, né? Nosso estado, né? Espiritual, isso é extremamente importante nesse momento. Então, nós vamos ser atraídos para essas regiões. Agora, tem aqueles que desencarnam muito perturbados, eles ficam numa região, né? Que muitos falam que é incorreto dizer que é umbral, porque umbral, na verdade, significa uma Uma passagem, né? mas é uma região muito próxima, né? É uma região muito próxima. Que acontece? Nessa região muito próxima, você vive ali uma situação de sofrimento, né? Então, aqueles que são muito ligados, que são muito apegados, eles ficam ali naquela região de sofrimento. Inclusive, André, ele pergunta, né, pro mentor por que os mentores deixam as pessoas ficarem nessa condição, nessas regiões, né? Então, depois de um tempo que André está bem, que ele já está Se podendo, estabilizou um pouco se mais estabilizou lá, né? emocionalmente, espiritualmente, ele começa a fazer as excursões, né? Com o mentor, começa a ir com a equipe espiritual. E ele então percebe, o que ele percebe? Que muitas entidades que estão naquela região de sofrimento, elas não querem ajuda. Elas estão revoltadas. Elas sequer pensam em Deus. Elas sequer lembram de Deus. Não fazem uma prece, não pedem a Deus. Porque André, quando ele pediu socorro, quando ele pediu a Deus,
Ele viu, Foi socorrido, Ah, de fato. ele foi entendi. socorrido, eles estavam lá o tempo todo, Só percebe? ele não enxergava, né? Ele não enxergava. Você vê que ele é muito diferente daqui, né? E aqui também, quem não quer ajuda não vai ser ajudado. Você Perfeito, enxerga é o que muda você muito, quer, né? né? Perfeito. Perfeito, Muda perfeito. muito. Você tem um amigo, você vê que ele está caminhando para o abismo. Bebe, já está quase virando alcoólatra. Você chega nele e fala: meu irmão, para com isso, você vai se matar, isso vai te levar só para o fim, vai acabar com a sua vida. Pensa na sua família, pensa nos seus filhos, pensa na sua esposa. Ele pensa. Ele continua, percebe? Perfeito. Então, é o que acontece normalmente com os espíritos que desencarnam, que, como falei, materiais, muito ligados à materialidade. André Luiz era assim. Tanto é que é até engraçado, né? A única pessoa que orou por ele era uma mulher, né, que levava, ele fazia o atendimento, né, que a secretária dele fazia ele atender aquela pessoa de forma Encaixava ali, né? gratuita, Verdade. fazia ele fazer a caridade. Verdade. Sim. Foi a única pessoa que orou por Orou ele, por ele. gente. Verdade. Percebe? Sim. Muito Porque legal. ele não era um bom pai, né? Não era um bom marido, né? Ele era muito ausente, porque ele era médico, Sim. né? Então ele era muito ausente. Sim. Ele era muito ausente. Essa história tá muito bem retratada no filme, né? No Sim, Nosso no Lar, Nosso para Lar, quem é. não quer ler, né? Quem, igual eu, que não gosta muito de ler, então quer ver um filmezinho, no Nosso Lar retrata bem essa isso aí, história, é isso bem aí. legal. E você lembra que quando ele já está numa condição, né, mediana, que ele pode visitar, que ele quer voltar a visitar o lar, e Sim. que ele chega lá e ele se depara com a esposa Outro já relacionamento, refez a né? vida, Sim. porque obviamente que viúva é quem vai, tá? Só um Sim. toque. Quem fica, a vida segue, correto? Sim. Não nos iludamos, né? Isso é Certo. importante, importantíssimo. A vida A continua, né, vida Lilian? segue. Tá Né? certo. Então, o que Para os acontece? dois, para quem vai e para quem Sim, fica é também. isso aí. Então, o que que acontece? Quando ele chega, que ele vê a esposa com um outro companheiro, vocês lembram o que acontece? Lembro. Ele sente tanta raiva, ciúmes. O que que acontece? Ele se vê aonde? Num lugar um pouco mais escuro Umbralino, ali, né? onde ele está trevoso, escuro, árvores ressecadas, Precisou de ajuda aquele de novo, né? nevoeiro, aquela lama, ele fica ali, naquela. Então, aí retrata. Eu acho que essa parte é impressionante, porque Exato. retrata é o Sim. nosso estado de alma. O que a gente sente, o que a gente pensa, é para onde nós vamos. Percebe? Então as pessoas se iludem. Não, mas gente, é fato. Se você traz o coração pesado, amargurado, com ódio, conflituoso, gente, para onde você vai? Um lugar que represente esse estado. E uma situação do dia a dia é isso, né? Quando você está com pensamentos muito negativos, Isso. dificilmente você vai ter um dia feliz, um dia Isso. alegre. O dia tudo não anda, não o dia anda. fica cinza, Sim, pesado. perfeito. É isso É a aí. mesma associação, né? Por isso, de novo, da importância do autoconhecimento. Porque você percebendo que você está nesse estado, opa, peraí, por que eu estou assim? Não, vou fazer uma prece, levar o pensamento, fluidificar tomar uma água, fazer uma leitura, sai dessa faixa. E é o que acontece, né? Ele se vê nessa zona umbralística, Isso. aí ele pensa, tem pensamento positivo Isso. e vai para um Volta. lugar Isso. muito mais calmo. Isso. Lembra disso? Teve um resgate ou não nesse momento, ou eu tô enganado? Não, foi ele Ele mesmo, mesmo foi sozinho? pensando, Ele né? mesmo. Ele percebeu Legal. que ele Ele estava percebeu. numa área não tão Isso, boa isso. Tá. e Eu não E aí- lembrava se ele tinha sido e aí, resgatado não, de aí novo o nessa mentor parte, fala não. para ele, viu, André? Viu, André? assim, Aí o que que ele tem que fazer? Ele tem que fluidificar a água do companheiro para poder da ex-esposa auxiliar ali. para auxiliar. Exato. Ali ele vê. Ele realmente ali ele cai a ficha E dele. ele vence, né? Porque aquilo era uma Maravilhoso, escolha ali também, né, dele, né? Era uma Maravilhoso. escolha dele. É uma evolução. Se você acompanha os 13 livros, né, a obra do André, você vai vendo que é um crescer, né? Sim. Ele vai crescendo, cada livro ele vai se aprofundando, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. É maravilhoso. E Lilian, não querendo esticar o chiclete nesse tema aqui, mas acho que uma curiosidade que quem não conhece a doutrina, não estuda muito, né? Uhum. A gente está falando de colônias, de outros lugares, uma Isso. outra dimensão. Sim. Você falou de hospital,
Você falou pronto-socorro. Eu fico imaginando. Bom, a matéria não é aqui? Como que essas coisas são construídas lá? É de fato um hospital com parede, com. Isso, de fato. Mas como? Porque Tem tijolo lá? Não tem tijolo, né? não, porque o que acontece é assim, né? O fluido cósmico, né? O fluido cósmico universal, ele é da onde origina, né, toda a matéria. Legal. Então, o fluido ele é, né, de etéreo, que você não vê, não consegue ver, e conforme ele vai se aproximando, vamos fazer uma analogia com o planeta Terra. Então, conforme o planeta Terra, aqui é tudo denso, é pesado. Então, imagina, as moléculas, elas se condensam. Então, quanto mais elas se condensarem, um exemplo maravilhoso, a pedra de gelo. Você tem a água, vapor, H2O, vapor, certo? Você tem a água líquida e você tem ela no gelo. Perfeito. É o sólido, o gasoso e o líquido. Três Então, estados. o gasoso é o etéreo. Ok. Aqui, a gente está no estado sólido. Estado sólido. Só que quando você desencarna, você vai para o estado gasoso. Percebe? Você não precisa mais desse corpo denso. Você vai para o estado gasoso. E o que acontece no estado gasoso? A matéria continua sendo matéria. Só que os espíritos, eles manipulam essa matéria através do quê? Do pensamento. Então, é o laboratório, né? O fluido cósmico universal é o laboratório dos espíritos. Então, eu vou plasmar, pensei, criei. Edson, não tem jeito, cara. Tudo tá indo para pensamento. Não, Qualquer caminho bate no Sempre, pensamento. sempre. Você tá vendo uma aula mesmo, o negócio Sempre. tá muito bom. Eu pensei e plasmei. Perfeito. Pensei e criei. Então, Perfeito. o que acontece? Então, os espíritos. Então, gente, imagina, são muitos espíritos encarnados. Tem que ter tarefa, tem que ter atividade. Curiosidade, quantos são mesmo? Tem um número Tem um número aí, né? aí. Só fala de número, Pessoal- mas isso não Tô dá. louco, É muito Eu louco. também acho meio- Eles falam que para cada espírito, né, cada alma, que quando você está encarnado é alma, cada alma tem aí, vamos se considerar 8 espíritos ligados a ela. Então faz a conta. Hoje nós estamos aqui, 8, não sei quantos 8 bilhões bilhões. de pessoas encarnadas. Faz aí 8 vezes 8. Então, tá pululando. Por isso que Kardec fala, né? Que você fica pululando os caras. Faz Mas, enfim, sentido. faz sentido. Faz sentido. Então, o que acontece? Então, esses espíritos, então, nós temos espíritos na hierarquia, né? Tem vários espíritos em diferentes categorias. Os espíritos já evoluídos, eles trabalham, são co-criadores. Então, eles trabalham da mesma forma que Jesus construiu, manipulou o fluido para criar o planeta Terra, outros espíritos criam essas colônias, criam com a força do pensamento, criam colônias, criam hospitais. Isso é tudo criação dos espíritos benfeitores. Os engenheiros, da mesma forma que o engenheiro, o arquiteto, precisa montar ali a planta, ver as bases, levantar, ver o que precisa. A mesma coisa acontece na espiritualidade. São espíritos Especialistas nesse especialistas. Você vê que processo. lá no livro Nosso Lar, que tem o Ministério da Reencarnação, são engenheiros, É verdade. neurocientistas que estão trabalhando nos perispíritos ali, gente, trabalhando no mapa cromossômico das pessoas. Olha que coisa louca. Então, não tem inatividade, é trabalho. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, você trabalha. Porque como que você explica essa turma que reencarna aqui, com tanto conhecimento, com tanta bagagem? Gente, tem um menininho que eu acompanho no Instagram, Davi. O molequinho tem acho que 5 anos. Ele é uma sumidade clínica, médica. Já vi também, Você já viu já esse vi. menininho? Já viu ele? Ele Não, não vi, é não. um espetáculo. O menino fala. Fala de ele medicina. fala cara, de 5 medicina. anos. Ele foi Loucura, levado negócio. ele foi levado para uma faculdade aí, eu não sei qual faculdade, não me lembro agora. E o médico lá, o professor, né, que tem sempre professor fazendo Sim. as perguntas, ele respondia os alunos ali, e aí uma aluna falou assim para o outro aluno,
Isso aí nem você sabe. E a criança de Filmado, 5 anos lá. filmado. Sem dúvida, é um Percebe? espírito que veio Então para são dar uma levada no espíritos que nível, né? estão vindo, inclusive no livro do. Oh, meu Deus do céu, qual é o nome do livro do Kardec? Não foi escrito por ele? É, Obras Ah, Póstumas? tá. Ah, Obras Póstumas, né? Tem uma parte lá que está num capítulo lá que, como não foi escrito por ele, não tem capítulo, ficou meio confuso, mas chamado A Geração Nova. E ele já ele está dizendo que Sócrates vai voltar, que espíritos de alta envergadura, intelectual, ligados à tecnologia, ciência, vão tudo retornar. para até auxiliar o processo, né? Sim, Evoluir, né? perfeito, tem que vir, tem que ser assim, gente. Porque senão a gente vai ficar patinando, a gente não vai sair Para o disso. planeta se Perfeito, desenvolver. perfeito. E Lilian, não se enquadra o véu do esquecimento nessa questão, por exemplo, do menino? Porque quando a gente volta para cá, Então, mas tem você um véu do concorda que tem esquecimento, certo? propósito? Tem, sim, isso não propósito. Então tá ligado nisso. Tem um propósito, tem um Entendi. propósito de vida, tem um propósito dizendo para as pessoas, olha, esse menino, ele tem esse conhecimento, porque o que Faz as algumas pessoas religiões refletirem, né? falam? O que algumas religiões falam? Que a pessoa, ela nasce, dali ela nasce e morre e acabou. Nasceu, é um papel em branco, não tem nada antes, ela nasce, ela vai viver a vidinha dela, desenvolver e vai morrer. Ué, como justificar isso? Como você justifica Sim. esse nascimento com tanto conhecimento, com tanta bagagem? Então, hoje a gente percebe que isso está acontecendo até para começar a abrir a mente das pessoas, principalmente a parte científica, começar a ver, né, que essa questão da espiritualidade. Pensar de uma forma diferente, Pensar de né? uma forma diferente. Meu Né? amigo, 5 anos sabendo amarrar o cadarço. Nem Enquanto me você vai fala. preparando a próxima pergunta, William, Claro. eu vou fazer o que a produção tá me pedindo. A produção tá Sim. me pedindo para pedir pro pessoal se inscrever no canal. A conversa tá maravilhosa. Lilian, então, ó, pessoal, Dá se um inscreve, like, dá um pelo like, amor de like. A Deus. gente tava falando Like, antes dá daqui, um o like, pessoal não gente. tá dando like em Dá nada, um né? like. Diana Não, o pessoal tem uma preguiça até de dar um like. Então, ó, vocês estão ouvindo, sou eu que tô pedindo. A Lilian tá pedindo pra você dar like. Gente, e assim, eu não me entendam mal, não estou falando eu, não. Mas todas todas as plataformas de divulgação não precisa ser nem do espiritismo, mas de qualquer coisa que você assista, que você goste, dá um like, sabe? Para aquela informação circular. Né? Porque o Google entende que quanto mais likes é porque vale a pena, é legal, é um isso aí. conteúdo bacana. Né? Então, deem likes, né? É isso aí. Então, ó, pessoal, dá like, se inscreve no canal, comenta, deixa lá no canal. Quando você clica em inscrever, clica de novo, aparece todos. Tudo que sair no canal lá, você vai receber uma notificaçãozinha, mas é tranquilo, não vai incomodar, para vocês acompanharem de tudo. E vai lá no Instagram, eu sei que você tem Instagram, vai lá no Instagram, segue lá o Espírito Responde, no Instagram também, e tá querendo aprender mais sobre o espiritismo, vai lá no blog o espiritoresponde.com.br, também é grátis. Vai lá que você vai estudar É bastante. free. É isso aí. É isso aí. Continuando. Vamos lá, Lilian. Bom, Vamos cara, tá um bate-papo muito bacana. Então a gente já comentou um pouquinho aqui para onde nós podemos ir. É tudo baseado no que a gente planta, no que a gente faz aqui Sim, dentro, né? sim. E tem muitas pessoas que ainda acreditam que não existe nada depois daqui, Sim, né? E a gente, na existe. discussão aqui, Sim. a gente viu que, na verdade, é uma continuidade, é apenas uma passagem. Isso. A pessoa que ela tem esse conhecimento, ô Lilian, ajuda ela a viver de uma maneira melhor aqui? Sim, se ela colocar isso em prática, sim, né? Porque uma coisa é teoria, né, Willi? Sim, Uma coisa é você ter conhecimento, e outra coisa, você pode conhecer todo o evangelho. Você pode falar as passagens, está em Mateus, capítulo tal, né? As bem-aventuranças, mas se você não trabalhar isso na sua vida íntima, né? sim. Na sua vida íntima, não vai adiantar nada. Não muda nada. Você se ilude. Então você tem que trabalhar isso na sua vida íntima, porque também tem muita gente que usa máscara, Sim. né? Usa máscara da bondade, máscara do tolerante, ai, ela é uma pessoa boa, tolerante, ai, né? Mas por dentro ela tem ali diversas dificuldades.
Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que ser autêntico, gente. Eu acho que a autenticidade é o melhor caminho, Sim. né. Então é muito complicado. Eu lembro que tem uma passagem que aconteceu comigo, que a Seara quando começou com aquela gravar o vídeo para fazer aquele evangelho, 10 minutinhos, que Ah, colocava legal. no YouTube, né, eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum, mas como era como eu tinha que fazer, eu era a coordenadora de um grupo, né, dirigente de um grupo, "Ah, tá bom, vamos fazer, vai". Então Sim. eu fiz, e o meu tema era o amor. E obviamente que você é totalmente inspirado, né, então, você faz, você fala, tal. Só que no meu dia a dia, eu sou coordenadora de RH, é difícil. Então eu não posso ter uma postura, eu tenho que ser mais rígido, eu tenho que ser firme, Sim, né, eu tenho que ter uma firmeza, sim. porque é complicado, O são pessoal as só aproveita. pessoas, né, muito difícil, né, que chão de fábrica, muito complicado, Sim. né. E eu lembro que um colega, né: "Pô, Lilia, quem era aquela Lilia? Você pode me apresentar?" Ele Vai vai ver. ver, assim, ele vai Vai saber quem lembrar, é vai dele que eu tô lembrar. falando. E ele falou: "Você pode me apresentar?" Eu falei: "Mas por que não tem?" Porque assim, a nossa vida, você tem que vestir, né, eu entendo que você tem que usar, às vezes, algumas personalidades ali, você tem que Dependendo do ambiente do que você ambiente que esteja, né. você está, Sim, sim. entendeu? Então Sim. não dá para você porque senão você vira, é muito difícil, né, então você tem situações que você tem que ser mais rígida, que você tem que ser mais rigorosa, tem situações que você já pode relaxar, você ali está entre amigos, você é autêntico ali, né. Então são várias situações. Agora, o que vai valer é o que eu trago dentro de mim, como eu falei, Perfeito. eu tenho que trabalhar a minha religiosidade, né, que religiosidade não tem É nada a ver com diferente de religião, religião, né. né, é questão de você dessa ligação com Deus, né, essa ligação com o divino, então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, trazer para dentro de mim isso. Isso que vai fazer a diferença, é isso que altera, não é só o conhecimento. Sim. Ô Lilian, então para quem está conseguindo aplicar, entende isso, acredita nisso, Sim. está conseguindo aplicar isso no dia a dia, eh, É meio que caminho é andado. meio caminho andado. Que recado aí você consegue dar para essas pessoas, com relação à perda de entes queridos? Que a gente Hum, sabe que muita gente sofre sim, com isso, sim, claro, sim, é uma sim, ruptura, de certa sim, forma, sim. e eu acho que entender que tem uma vida após a morte, de certa forma, é Gente, confortante, né. é assim, o que eu penso assim, como eu falei, aqui, quando nós retornamos, então a gente está retornando. Então, a doutrina espírita ela é extremamente consoladora quando ela traz essa informação da imortalidade, que a vida continua, e que os laços de amor, eles são indeléveis. Nada destrui um laço de amor. Então, futuramente, eu vou rever o meu pai, eu vou rever a minha irmã, pessoas queridas que já partiram, Sim. né? Eu vou rever. E as pessoas que perdem, né, os seus, principalmente eu acho que as mães, né? As mães têm uma ligação muito grande com os seus filhos, né? Gerou, né, no ventre, então isso traz uma ligação muito profunda. Então eu acho que essas mães que devolveram, que na verdade elas devolveram, né, os seus filhos. Então eu entendo que uma mãe nessa condição, ela tem que entender o seguinte, que ela recebeu aquele brilhante, né, aquela pedra preciosa, ela trabalhou, ela lapidou, ela cuidou, mas tem que ser devolvido para o dono, Sim. né, e o dono é Deus, então você tem que devolver. E você tem que se apegar nos momentos felizes que você viveu, se apegar nos momentos de alegria, lembrar nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, no carinho. É isso que a gente tem que se apegar. E acreditar que ali tudo tem um propósito. Né? Então ninguém desencarna se não tiver que desencarnar, não sei no caso de suicídio, mas fora isso, tudo segue uma linha, né, reta que Deus traçou para cada um de nós. Então, essa mãe, eu lembro que teve uma mãe, eu estava fazendo muitos anos atrás, gente, mas muitos anos mesmo. Nem me lembro, era mais de 15 anos atrás. Eu estava fazendo uma preleção, eu fiz uma preleção evangélica, eu não lembro.
exatamente o que eu falei. Mas passou um tempo, e uma mulher me procurou, uma mulher me procurou no corredor da Seara, e não pra vocês terem ideia, não tinha nem um prédio novo, vocês nem conheceram a Seara antiga. Seara Não, antiga Não, sem aquele prédio, não, não. muito não. tempo, muito tempo. Sim. E ela chegou para mim, e ela me abraçou, e ela falou para mim: "Olha, muito obrigada, porque, o que você falou me ajudou". Eu fiquei sem saber o que falar, né, porque eu não lembrava, nem lembrava dela, né. E eu falei: "Que bom". Falei: "Nossa, que bom". Falei: "Mas olha, certamente, aqui Jesus nos inspira, né, então foi Jesus que realmente te tocou, né". E aí ela contou que ela tinha perdido um filho, o filho tinha morrido num acidente de carro, e que a vida dela acabou, né, que ela só dor, só dor, só dor. E que eu havia dito que às vezes, né, quando a gente perde alguém querido e fica essa dor, esse vazio, que nada melhor que era a gente preencher esse vazio com outro amor. E que havia muitas crianças, né, gente, se você olhar, tem muitas crianças em orfanato, Sim. carentes por um carinho, não é para adotar, uma visita, acompanhar, levar um livro de historinha, contar uma história, levar uma fruta, levar um doce, participar, dar um carinho, dar amor. Idosos que são abandonados, né, nos asilos, totalmente abandonados. Então, aí ela falou, aí ela disse isso para mim, que aí ela foi atrás, ela foi buscar um orfanato onde ela passou a ir, né, ela ia e ela participava, ela ficava com as crianças, brincava com as crianças, dava atenção, olha que coisa interessante. E ela falou que isso mudou a vida dela, porque ela focou aquela do ela conseguiu preencher a dor do vazio da Da ausência do perda de alguém. filho, Perfeito. doando amor, porque esse é o processo, gente, é doar. Né, como disse lá o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Sim. Não tem outro caminho, não tem milagre, não tem fórmula, não tem receita. É dando que se recebe. Então, quando você dá amor, quando você se abre, né, você vai receber amor. E isso preenche, preenche totalmente, né? Preenche totalmente. Perfeito, meu. Muito Maravilhoso, bom. ótimo. Agora eu convido vocês, falo vocês porque vocês são os dois estudiosos da mesa. Eu convido vocês a conversarem, tô brincando, eu também quero participar, pra gente falar um pouquinho sobre EQM, né? É, Isso. IQM, experiência de quase morte, né, ô Lilian? É. A gente, é claro que a ciência ela está se desenvolvendo, descobrindo coisas que a gente sabe que a literatura espírita já deixa claro para Uhum, nós há 30, uhum, 40, 60 anos atrás, uhum, né? No mínimo, para não falar uhum, mais do que isso, sim. né? O que que é a ciência? O que que é a IQM? Primeiro, o que que seria a IQM, né? Uhum. E como que ela está contribuindo para tudo isso que a gente está conversando aqui, Lilian? A experiência de quase morte é aquela situação que a pessoa tem uma parada cardíaca. Ela é dada como, por alguns minutos ali, ela é dada como morta, né, Sim. clinicamente, né. Ou seja, o cérebro parou de funcionar. Isso, mas ela se vê fora do corpo, ela acompanha, ela vê o que está acontecendo. Tem umas que ficam ali, observam o andamento do que está sendo feito, se o médico quais os procedimentos que os médicos estão usando para reavivá-la, tudo que está acontecendo. E tem outras que vão, né, que elas se veem num túnel. Isso é Sim. muito comum. É. Elas se veem num túnel que as atrai, e elas vão em direção a esse túnel. Então, tem umas que têm vivências espirituais, onde elas se veem com seres angelicais, tem umas que vê Buda, outras vê Jesus, outras vê Krishna. Por quê? Está relacionado ao à tua cultura, ao teu conteúdo mental, né, a tua Perfeito. fé, a tua crença. Sim. Então tudo isso também faz aí uma diferença, né. Perfeito. Você vê que eu estava tem uma história do doutor Eben Alexander III, chique. Tem terceiro, né? É, terceiro. E ele é americano, ele morava, acho que em Virgínia, quando aconteceu, em 2008. Então ele teve uma probleminha de saúde, foi uma bactéria, meningite, né? Meningite bacteriana, que é a mais grave, que inclusive, segundo o relato dos médicos, essa bactéria ela vai
comendo, né? Como se ela comesse toda a parte neural do cérebro, a proteção do cérebro. Então, se a pessoa sobrevive, ela só, se, que nunca existiu o caso, se ela sobrevive, ela tem sequelas. Bom, então ele ficou 7 dias nessa situação de coma. A família desesperada, enfim, a gente entende como deve ser bem complicado. Mas Sim. o que que acontece? Então ele se viu primeiramente dentro desse buraco, que ele denominou como buraco de minhoca, que ele se sentiu uma minhoca, um lugar meio gosmento, parecia terra, parecia larva, com um cheiro estranho, e ali ele ficou ali, ele não sabia o que estava acontecendo, ele ouviu um barulho forte, um ruído, de repente ele viu que se abriu como se fosse uma janela, um buraco, assim, aquele buraco foi aumentando, ampliando, e ele então saiu. E ele saiu e ele foi atraído por um coral. Olha que interessante. Então, eu achei muito interessante porque ele fala que ele foi atraído por um coral, como se fosse um coral divino. Por quê? Aquela questão que a gente está falando da cultura. Porque ele era ateu. Ele não tinha uma referência. Ele não ia ver Jesus, Sim. né? Que eu tenho uma Sim. amiga, depois eu vou contar a relato dela, ela viu Maria. Ele não ia ver Jesus, ele não ia ver Buda, Krishna, ele não tinha referência. Anjo de guarda, não. Então, o que que ele. Olha que interessante. Ele se vê montado numa borboleta gigante. Diferente. Do lado aparece uma menina vestida de tipo camponesa, muito bonita, com os olhos azuis, e ela fala para ele: fica tranquilo. Tipo, ela quer dizer: fica tranquilo, tá tudo certo. E eles então começam a passear. Ele relata que era um bosque de uma luminosidade, de um verde, as cachoeiras, os rios azuis, os lagos azuis, a- as nuvens eram cor-de-rosa. Ele via as pessoas lá embaixo brincando, cachorros brincando, crianças brincando de ciranda. Ele viu tudo isso e ele ficou assim, e aquele coral divino, aquele Sim. coral que era como se fosse um coral divino, aquele coral que atraía ele. E é tão interessante que ele falou que houve ocasiões que ele voltou para esse buraco e que aí ele percebeu que quando ele pensava no coral, ele lembrava do coral, que ele começava a mentalizar o coral, ele voltava para o lugar. Olha Olha que só. coisa interessante, Sim. não é interessante Sim, esse demais. relato? Muito. E teve um momento também que foi, eu acho que foi o momento mais difícil quando eu acredito que os médicos já estavam desistindo dele e tudo. Ele disse que tem um momento que ele começou a, a sentir, ver como se fossem imagens, rostos, mas que ele não lembrava. Ele perdeu totalmente a memória dele. Tá, Aquela memória dele como doutor, ele não lembrava de nada. tá. Sim. Mas ele começou a ver rostos, esses rostos eram familiares e tinha um rosto específico que chamava a atenção dele. E aquele rosto, ele começou a ter uma angústia. E quando ele falou quando ele começou a sentir essa angústia, que tudo mudou. Assim, o ambiente também, é como se o ambiente ele interferisse no ambiente. Então, se ele estava triste, o ambiente ficava triste. Tá. E aí eu lembrei daquela passagem do André, quando ele fica com ciúmes e vai. Sim. Vai Meu, pra. ali eu falei, gente, eu fiz um link. Eu falei, bom, ele não leu Nosso Lar. Isso é um fato. É um fato, ele não leu Nosso Lar. Justo. Então você percebe, e aí ele, quando ele volta, ele já. E os médicos espantados, porque ele volta, passou algumas semanas para ele acoplado, né, totalmente, e ele começa a relatar. E aí o filho dele fala para ele, né? Fala: pai, se você quer escrever sobre isso, escreva, estude e escreva. Então ele começa a fazer uma pesquisa de experiência de quase morte, faz uma experiência imensa, e aí ele senta e relata, conta a história dele nesse livro. E ele deixou de operar, deixou de ser médico para divulgar. Ah, Que legal. assim, a vida dele ganhou outro propósito, que era a Sim. divulgação que a vida continua, Que a vida que há continua. vida após a morte. Não é lindo isso? Sim. E era um ateu.
cético, Sim. né? Eu tenho uma amiga que ela teve 3 paradas cardíacas. Ela é professora de, eh, ela dá treino, né? Como é que chama? Personal trainer? Personal trainer. E ela teve 3 paradas cardíacas. O médico falou que, inclusive, ela não morreu por causa da questão Do física, condicionamento do dela condicionamento físico. físico, que aguentou, ela tinha uma musculatura boa, cardíaca. Uhum. E ela falou que ela se viu nesse túnel. E aí ela falou que ela começou a orar para Maria, que ela tem assim uma ligação profunda com Maria, mãe de Jesus. E aí diz que ela diz, né, que a mãe chegou para ela, falou para ela, você não pede, né, que eu te ajude, né, depois da morte? Você não pede que eu te ajude? Mas filha, não é o seu momento, você vai voltar. E aí ela falou que ela acordou lá, assim, né? Os médicos estavam fazendo a ressuscitação dela. Que legal. Mas ela falou que foi uma coisa louca, sim, que ela reviu a vida dela, ela reviu tudo, tudo, tudo. É louco. É um dos pontos, né, que assim, todo caso que a gente lê sobre IQM, a gente pode encontrar alguns pontos em comuns em todos eles, né? Um deles é o túnel, essa questão, e Sim. cada um tem a sua própria interpretação, Isso. e outra é essa questão de você ter um contato com um ser que às vezes fala, não é o seu momento, não é a hora, né? Isso. Cara, isso é muito interessante. É muito Me chama muita interessante. atenção que parece que para cada. Parece não, tá claro que para cada pessoa que passa por essa experiência, o que aparece para ela é algo alinhado com as crenças dela. Exato. Maria, o Jesus, Exato, o exato. rapaz lá, o médico é ateu, então Sim, ele um vai ver coral, algo. ele era um coral, ele ouviu um coral divino Isso. que o atraía para essas regiões que divinas, Sim. divinas no sentido, né? Sim. Então ele ia para um lugar bom por conta que ele era atraído por esse coral, porque ele era um homem bom, Sim. né? Ele só não acreditava em Deus, mas isso não quer dizer nada. Você tem muito mais, eu acredito que tem muitos ateus aí fazendo muito mais bem, do que... fazendo Sim. muito mais que muitos, né? Sim, Que se infelizmente. dizem religiosos. Infelizmente é uma realidade, mas É enfim. verdade. Então, assim, ele relata isso, e o doutor Alexander, né, Moreira, que é o psiquiatra, esse que você já tem um livro dele, né, que é a Ciência da Vida Após a Morte. Esse livro Sim, é muito bom. muito bom. E ele fez um trabalho de pesquisa fantástico, né? E você vê que é interessante que nem na própria movimento espírita isso é tão divulgado, né? Que você tem que ir pesquisando, você tem que ir buscando. Sim. Mas ele fez um trabalho extremamente importante. Eles pegaram, ele, a doutora Mariana e o doutor, acho que é Humberto, eles convidaram 3 médiuns, que são esses médiuns de psicografia e psicofonia. E eles, então, colocaram esses médicos num lugar, né, esses médiuns num lugar, sem acesso à internet, nada. E aí eles trouxeram algumas famílias que tiveram caso de desencarne, e essas famílias, então, eles tinham um contato, tipo, a mãe e o pai falavam, o nome do meu filho é X, morreu com tantos anos, morreu de tal doença, ou atropelado, assassinado, enfim. E aí né, ele começou, então, a relatar, trazer informações desse jovem, coisas que só ele sabia. Sim. Provando o quê? Que existe vida após a morte. O espírito continua, a consciência continua, a vida continua, né? E aí ele correlata em um outro relato também, que acho que quem conta não é o Dr. Alexander traz, mas quem traz relato é esse outro que você falou. Dr. Raymond. Dr. Raymond, eu acho que é o Dr. Raymond que traz esse relato, não tenho bem certeza, que ele traz um relato de um holandês, que ele teve um ataque cardíaco na calçada, e aí veio a ambulância, socorreu, e ele usava dentadura. O que o paramédico fez? Ele tira a dentadura para poder fazer todo o processo, né? Tira e coloca no compartimento da ambulância, guardadinho lá na gavetinha. E começa a fazer o procedimento de ressuscitação e aquela coisa, e ele de cima, olhando, apavorado e gritando: eu tenho que voltar, eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que viver, pelo amor de Deus. E o médico fala pro outro: eu acho que já era, que não tem mais jeito. E ele, não,
continua. Então é interessante esse Sim. relato. E aí ele consegue, ressuscita, ele retorna. E aí quando ele acorda, ele fala para o médico: então, você pode devolver a minha dentadura que você colocou naquele compartimento? O médico: como assim? Você estava morto. Você ficou morto por não sei quantos segundos, sei lá, minutos. Não, você tá. Não, não, eu vi tudo. Ele fala: eu Sim. vi. Eu estava acima, eu acompanhei tudo. Eu fiquei desesperado quando você começou a desistir de mim. E você guardou a minha dentadura no compartimento assim, assim. O médico. Meu, Não é quer muito provas melhores do interessante? que isso, que a Não vida de é? fato continua, É né? muito interessante. É muito Muito interessante. interessante. Muito interessante. O Dr. Raymond, né, Sim, ele tem alguns livros, né? Um deles, o sim. mais famoso, o mais conhecido é A Vida Após a Vida, que é Isso. e tem alguns casos, alguns Que ele relatos, faz, né? né? Uma pesquisa que ele E faz. é aquilo que você falou, Edson, a pessoa, ela é baseado na crença dela, e aí cada uma tem uma experiência diferente. Exato. Mas você consegue perceber padrão, Tem um padrão. Tem padronização, um né? padrão. Isso. Alguns pontos em todos esses Sim, casos, né? sim, O túnel, que as pessoas sim, veem de maneira diferente, uma visão de cima, sim, né? sim, Essa sim. questão de ver coisas diferentes, cidade, árvores, cachorros, animais, crianças se divertindo, né? E uma coisa que a ciência não explica, William, é que casos que a condição da pessoa, ela ficaria com sequelas. Sim. E a pessoa retorna sem sequela alguma. Puxa, Lilian, Isso é é, impressionante. é Tem uma moça que ela estava. Como é que chama, gente? Aquele esporte, caiaque, é, de que você entra, você fecha, né? Fica Canoagem, canoagem, canoagem. 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 Tá. E ela fica fechado, você enfia o Sim, corpo lá sim. dentro, Só os braços só fora, os só a parte de braços. cima, só o E tronco. ela, isso foi nos Estados Unidos, não sei que lugar. A canoa vira e Nossa. ela fica Hum, fo- 15 minutos debaixo d'água. debaixo d'água. Ou seja, É, esse, esse, re- 15 minutos. esse relato tem na Netflix, tá? Tem Isso! uma série na Netflix que Muito é legal. isso mesmo. Muito legal. E ela fica perfeito. 15 minutos e ela retorna sem sequela alguma. É Como me verdade. explicar? A Dizem que ciência com a não partir de explica. 7 minutos já é com sequela, Sim, já é sim, Não, e paciente. assim, foi não. debaixo d'água, no Debaixo meio d'água, não tem não tem como. como, O pulmão entendeu? dela estava tomado de água. Sim. E tem aquele caso que tem um filme até que é lindo, gente, chorei tanto, eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, de um menininho, de um menino que ele foi adotado, ele era adotado, adotivo, e ele tinha os pés muito grandes. Ele sempre falava para a mãe que ele achava o pé dele feio, que ele tinha um pé muito grande. E a mãe sentava, punha os pés dele no colo e fazia massagem no pé dele. E ele tinha alguns traumas, ele tinha algumas complexidades, né? Porque tinha sido adotado, Sim. enfim. E um dia ele sai para brincar e era frio, né? Havia tido neve e o lago ele estava encoberto por uma camada de gelo. Ele vai com um amiguinho, eles vão brincar. E o que acontece? Abre-se e ele afunda, ele cai. E ele mostra ele pensando o que estava acontecendo. Então ele se vê debaixo da água, ele vê se olhando, né? Que é a experiência de quase morte. Enquanto isso, os bombeiros que foram chamados vão para socorrer, né? Então o bombeiro eles descem com aquela tipo uma lança, né? Para Sim. tentar trazer a pessoa, né? E ele começa a mexer ali, aí ele escuta alguém falar para ele, né? É mais para a esquerda, vai mais para a esquerda. Aí ele olha, o chefe, o bombeiro-chefe, está ali lá atrás, né? Tá distante, ele estava no centro do lago, tá lá na borda. E ele imagina que foi o bombeiro-chefe que mandou. Sim. Então ele vai e o bombeiro fala, e o bombeiro-chefe fala, o que ele está fazendo? E ele vai e sente o menino. E aí ele resgata o menino ainda estava com vida. Então, eles fazem todo o procedimento, o menino tá meio que vivo, Sim. levam o menino para o hospital e aí eles chamam um médico, o maior especialista em afogamento, né, para tentar resolver. Então esse médico acompanha. Eu sei que esse filme é tão lindo porque mostra o menino,
ele se vendo nadando, aí ele via que ele estava no escuro, e no momento que ele retorna, né, ele vê uma luz. A luz se abre, ele escuta a voz da mãe. E aí ele começa a nadar. Esse processo de nadar é o processo dele voltar ao corpo. Voltar. Voltar ao corpo. Gente, esse filme é lindo. Eu vi esse filme com a Adriana, mas também não tô Não lembrando o tá, nome. você sabe Não tô qual é? lembrando, A eu vi esse filme. mãe, e a Eu vi mãe esse ela filme. se recusa a aceitar que a menina vai morrer. A mãe é de uma fé. Ela se recusa a aceitar. E aí tem uma hora que ela vai para fora do hospital, e essa hora eu acho que foi a hora mais que ela começa a brigar com Deus. Ela briga, ela xinga, ela tá muito brava, ela chora, ela se descabela, ela, né? E aí, Eu imagino o sofrimento da não, mãe aí olhando quando tudo isso, o né? médico fala para ela, olha, nós vamos tirar o aparelho, nós vamos desligar. Se ele voltar, voltou. Se prepara, se ele não voltar, ele vai, vamos dar a morte dele. Então é um momento tão sensível, né? Sim. E aí ele volta. Gente, é maravilhoso. Que E é legal. uma história verídica. Vamos procurar e Não, colocar o nome Sim, do, por do, do, favor, por do favor. filme. É Ó, o já segredo da acharam já, fé. superar. A equipe tá maravilhosa. Ah, A é. superação, o milagre da fé. Isso, É esse isso aí. mesmo. É, gente, vale a pena. Olha, peguem pipoca e lenço, Pô, que nossa equipe vão tá de chorar. parabéns, viu? Os caras em tempo Ah, real aqui, ó. proatividade Vão aí, O hein? pessoal pensa que teve corte, não teve corte, foi ao vivo aquele maravilha. negócio. Vão chorar. Esse Esse livro filme é, que é legal. uma coisa linda de fé, mostra a fé de uma mãe, né? O que E se eu não me engano, mostra também os dois, e mostra eles assim. conversando, tipo, mas não foi você que mandou ir pra E esquerda? isso, o bombeiro, porque aí o O bombeiro bombeiro perguntou. vai falar para ele, você. Não, eu não mandei. Acho que pra agradecer, obrigado por ter falado pra ir pra esquerda. Não, mas eu não falei pra você ir pra Aí ele esquerda. fica assim, ele vai visitar o menino, ele fica incomodado, aquilo. Isso. Aí eu mexi naquilo. Tem problema. Aquilo incomoda ele de uma forma que ele começa a acompanhar. E é feito, né? As pessoas começam a fazer oração por ele, né? Sim, sim. É muito O bonito. filme vale a pena Vale sim. a Então, ó, pena. qual é o nome mesmo? Desculpa. Superação. Superação Milagre da Fé. Isso. Milagre da fé. Então tá aí, depois a gente faz Que um corte assim, aí pra mostrar. que na verdade eu acho que eles eram, eu não sei se eles eram protestantes, né? Eles tinham uma religião, eu não me lembro agora qual é, mas na verdade, né, gente, não é milagre, né? É Deus, é Deus. E tudo tem um propósito, né? Eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes aquilo que parece que é para nos derrubar, Nos fortalece, é né? só para nos levantar. É muito aí. importante a gente ter essa reflexão. Que legal, Lília. Lília, você acredita que no futuro a ciência e a espiritualidade elas vão caminhar juntos? Sim, não, eu tenho certeza. Jesus não falou? Eu sou pastor de um só rebanho. Perfeito. É isso, gente. Não vai ter nada disso, não vai ter separação. Tudo vai ser, como diz, né, o Emmanuel, né, ele fala do triângulo, né, do triângulo, que é numa ponta ciência, numa outra ponta filosofia, todas apontam para a religião, no sentido da religiosidade, ou Sim. seja, a Deus. Sim. Então não tem como apartar a ciência de filosofia. Os homens hoje fazem essas distinções pela condição. A segregação foi feita por Pela nós, né? condição espiritual, a nossa condição Sim. inferior ainda, infelizmente, a gente ainda está nesse processo de crescimento, de evolução. Então a gente faz essas divisões, essas dissensões, a gente vê as guerras, né, gente? Na altura do campeonato, né? Essa guerra no Oriente, no leste europeu. É lamentável que o ser humano ainda não aprendeu, né? O ser humano não aprendeu. Você vê a Covid, né? Sim. Nossa, porque todo mundo vai sair melhor da Covid. Nossa, o povo nem voltou para o trabalho da instituição espírita. Sim. Foi uma dificuldade para o povo voltar para trabalhar. Sim. O que é isso? Então, É quer dizer, infelizmente as pessoas, assim, o ser humano ainda tem um caminho muito grande, né? Mas eu tenho fé, vejo por mim mesma, né? O meu processo evolutivo. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Tudo sempre teve um propósito positivo, né? E é isso, acho que é isso. Acho que a gente está caminhando, né? A gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que ter essa consciência que a gente precisa fazer a nossa parte.
Perfeito. Lilian, aperta esse botãozinho azul que tem aí. Aqui? Isso, agora ficou bom. Ai, meu Deus, É só. desligou? Não, não, é um Não? anti-ruído. É um Vai ficar anti-ruído. mais. Tá. Vai ficar muita tecnologia, ficar mais moderno. E eu tenho um ponto positivo, na verdade, que eu percebo Hum. nesse contexto, nesse caminho para unificar, essa unificação aí de ciência, espiritualidade, essas coisas. Eu tô vendo muita gente de religiões é, rígidas, vamos chamar assim, começando a. Tem uma flexibilidade. Exatamente, começando a pesquisar coisas aceitar coisas de outras religiões. Sim. É o Então, é o caminho. caminho. O É o Saulo falou caminho, semana Edson. passada, Falou. Saulo É falou o semana passada, é o caminho, caminho. Edson. É o caminho. Assim, gente, nós temos assim, eu acho assim que todas as religiões elas atendem uma, vamos dizer assim, um psiquismo. As pessoas elas se aglomeram, elas se atraem, né? Existe a afinidade, né? Então nós temos os espíritos simpáticos, temos Sim. os espíritos que não são tão simpáticos. Então os espíritos simpáticos eles se atraem. Então às vezes, por exemplo, uma pessoa que vai na Umbanda, ela tem o processo dela de crescimento espiritual está ligado na Umbanda. Outras está ligada na doutrina espírita, outra está no protestante, né, no evangélico, na Assembleia de Deus, no catolicismo, no carismático. Não importa qual seja o nome que se dê para a religião, o importante é você desenvolver a religiosidade, né? Perfeito. Sim, Eu acho que claro. essa é a base, é desenvolver a religiosidade dentro de si, né? É trazer, né, essa religiosidade para o seu íntimo. Essa é a base da transformação. O dia a dia, aplicar isso no dia a Aplicar no dia. dia a dia, no dia a dia, essa é a base, né, é como diz, Emmanuel, ele fala no livro Justiça Divina, no capítulo que chama julgamento, como é que é? Julgamento? Alguma coisa assim, é o julgamento o depois da morte, ele fala assim: "Você quer saber o que você vai encontrar depois da morte? Lembra do que você fazia quando você estava sozinho. O que você faz quando você está sozinho? Então, são Muito bom. questões que a gente precisa refletir, porque é o nosso dia a De dia. fato. Ou seja, Muito se bom. você morre, você não vira um santo, né, ô Não, Lilian? não, não, as pessoas se iludem, as pessoas que nem, ai, porque ele vai agora, o cara foi uma peste. Aí desencarna, Vai descansar. ai, porque ele agora vai encontrar paz. Não vai. Infelizmente, não vai. Porque ele Sim, vai continuar tendo que lidar, né? Lidar com os demônios, vamos dizer assim, vamos sim. dizer isso, que ele mesmo criou. E lembrando que é ele se coloca nessa Sim. situação, nunca é Deus, né, não Não, é essa questão de Deus punitiva. é bondade, é Sim, misericórdia, é A justiça. gente consegue ajudar quem tá quem fez essa passagem, Lilian? Sim, Como através que da a gente pode. oração, através da prece. É Perfeito. extremamente importante, gente, a oração, a prece, tipo, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, não deixem de orar por elas, não deixem de emanar luz, amor, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o nosso egoísmo, a gente tem que ter um limite, porque senão o nosso egoísmo prejudica, Sim, em vez de ajudar. sim. Então, não adianta a pessoa desencarnou, a pessoa, ai, por que que você foi? Ai, meu Deus, por que que você foi? Gente, a pessoa ela tá, assim como eu estou sofrendo, a pessoa que desencarnou também está sofrendo, porque para ela também é uma mudança. Ela também não está mais comigo. Então, se eu fico pensando nisso, por que que você, a pessoa vai gerando o quê? Um sofrimento, sim. né? Por isso que tem muitos espíritos que desencarnam e eles são colocados num processo de sono, né? Que chama sonoterapia, até para que eles não sintam o reflexo dessa dor dos familiares que Que ficaram. ficaram Sim. Porque isso, prejudica demais o a desencarnado, a passagem ali, né. passagem, demais, perturba, Quem perturba. é que disse que saudade é uma dor que machuca nos dois mundos? Eu não sei quem, mas Tem essa fato. frase aí, não lembro se foi Chico Xavier, se foi André Luiz, não lembro. Alguém falou que a É, saudade é uma. porque assim, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio, você tem que, a gente porque é engraçado, né, você vê, a gente faz o Pai Nosso, todo mundo conhece o Pai Nosso, mas faz de cabeça. No raciocínio, Sem não pensar não no não na pensa, palavra, né, no não significado da reflete, palavra. porque se eu falo para Deus
né? Seja feita a tua vontade e não a minha, por que que eu fico Questionando. lamentando, questionando, por que Deus, por que Deus, por quê? Então eu não estou orando corretamente, Sim, está faltando alguma coisa ali, né? sim. Então, se eu oro, eu tenho que acreditar que se aconteceu aquilo, tem um motivo, tem um porquê que eu não sei, eu não vou ter a resposta imediata. Um dia eu vou ter a resposta, Sim. mas agora eu não vou ter a resposta. E aí entra a fé, A fé, a confiança, sim, né? A resignação, a né? Você tem que se resignação, resignar. principalmente. Ó, antes de irmos para o final, Uhum. né, uma pena, tá Sim. acabando, mas antes de ir para o final, Lilian, eu tenho que fazer, né, o merchan, como sempre a equipe me lembra. Tem que pedir o pessoal se inscrever no canal e Sim, curtir de por novo. favor. A conversa é longa, então o pessoal esquece. É, Pessoal, tá vendo, seja o vídeo completo, seja o corte, não importa o dia que você esteja vendo esse vídeo, esse conteúdo aqui que a gente preparou para vocês. Se inscreve no canal, é fácil, clica ali em inscrever, clica lá, marca o sininho lá para ficar recebendo as notificações, segue o Espírito Responde no Instagram e tem muito conteúdo legal que nosso amigo William aqui preparou para vocês no blog oespiritoresponde.com.br. Acessa lá, já teve quantos acessos? 9.000 mês passado, 9.000 Perfeito. muito acessos, mês de bacana. É isso aí. setembro, 9.000 acessos, hein, cara? É isso aí. Parabéns, cara. Para nós. Se não fosse eu, mentira, eu não ajudei quase nada, galera. Tô brincando, Você é É o William, não, eu tiro o saldo dele direto. O nosso blog, eu nem ajudei no blog. Ele me convidou e Lilian, eu eu, dei eu, eu migué. brinco que assim, o meu mérito não vai vir daqui, não. Vou certamente, deixar para. certamente, Tá certo. certamente. Maravilhoso. Quer fazer o encerrar as perguntas finais, né? Agora Na tem. verdade, a gente agradecer, na verdade, né, pela participação, é muito gratificante. Eu acho que Sim, foi um muito bom. bate-papo muito iluminado, uma Elevado, conversa uma bem conversa elevada, elevada. com toda certeza. E para a gente encerrar aqui, Lilian, o que você gostaria de deixar uma mensagem para a pessoa que ela tem medo da morte? Que mensagem você deixa para essas pessoas que ainda não enxerga a morte como uma passagem, mas como um fim? Olha, eh, vamos supor que a pessoa acredite no fim, tá? Então, é muito difícil você mudar, eh, uma cultura, Sim, algumas as pessoas às vezes elas trazem alguns dogmas, e que não é de uma vida para outra que ela vai conseguir alterar, mudar. Mas eu diria para essas pessoas que vivam bem, façam o seu melhor, viva o dia como se não tivesse o amanhã. Né? Então, se você pode, diga que ama a quem você ama, dê um telefonema, né? Seja gentil, né? Escute aqueles que te procuram para conversar, deixe a pessoa falar, porque às vezes a pessoa vem conversar e Es- você Escuta ativa. Também é caridade. começa a falar. Então, deixa a pessoa falar, escuta ativa, né? Deixa a pessoa falar. Então, seja realmente uma pessoa boa, né? Eu acho que se você for uma pessoa boa, fazer o seu melhor, né, dentro das tuas possibilidades, não há o que temer, porque quando a gente faz o bem, a gente vai estar aí, atraindo para nós a energia do bem. sim. Né? Então, você vai atrair a energia do bem, você vai atrair bons espíritos, amigos espirituais, né? Então, quando você está fazendo uma leitura, certamente tem espíritos que estão acompanhando a sua leitura. Então, procure eh, selecionar. Eu acho que a gente precisa priorizar um pouco a nossa vida espiritual, né? Então, priorizar, selecionar o que você vai ler, o que você vai assistir. Um café da manhã, não comece o seu café da manhã assistindo um noticiário, sabe? Bom dia, sei lá, não esquece isso. É, é, tome o seu café da manhã em paz, né, com uma palestra, né, uma conversa elevada, sabe, Sim. mas sem noticiários negativos, reduza esse não é se tornar alienado, gente, né, mas procurar ser seletivo. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais seletivo, né, porque às vezes a gente, sabe, como diz, né, eu não sou um pinico.
Então, às vezes eu fico dando muita ênfase para determinados programas de televisão, que não acrescenta nada. Perco tempo, o tempo é muito precioso. Sim. Então eu perco tempo assistindo séries. Hoje eu maratonei. Sério? Né? Olha assim, eu falo, sério? Hã? Eu maratonei, que eu assisti, foram 7 jogos. Sério? Uhum, ok. E o que isso vai te acrescentar? Verdade, Sim. Então é aquilo que a irmã não fala. O que você está fazendo nas suas horas vagas? perfeito. Então eu acho que às vezes a gente precisa isso, lembrar que existe um próximo, tentar fazer um trabalho voluntário, independente onde você estiver, com quem você estiver, no grupo que você esteja, né, tente fazer um trabalho voluntário. Eu acho que é tão importante, né, você ser né, participador de uma coisa voltada para o bem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, como diz Kardec, né, você quer saber como você vai morrer? Pense como você viveu. Perfeito. Perfeito. É isso, então faça o bem, faça o melhor, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo, um bom colaborador, um bom funcionário, um bom chefe, um bom supervisor. Seja um bom gari. Dentro na circunstância que você está inserido, ali tem um porquê de você estar ali. Dê o seu melhor, né? Dê É o isso. seu melhor ali, sabe, fazendo uma limpeza. Às vezes a gente tem pessoas que não valorizam o trabalho das outras. Um trabalho insignificante. Gente, imagina um lixeiro fazendo greve, uma semana sem recolher o lixo, Para ver como a né? cidade fica, né? Não é como a cidade Você fica. vai ver a importância Então deles, né? todas as pessoas têm a sua importância. Sim, Todas têm a sua importância e todas merecem respeito. Então, acho que a gente precisa aprender a respeitar mais as pessoas, sim. né? Trazer uma convivência mais amorosa para dentro da nossa vida. Acho que Perfeito, é Lilian. isso. Deixa eu só fazer Claro. um comentário que me senti de falar aqui, que é esse episódio específico, sendo o segundo episódio falando de vida após a morte, Uhum, ele tem um propósito, claro, uma hora iria vir esse assunto, mas ele uhum, veio mais rápido do que nós uhum, imaginávamos, mas muito estratégico, porque uma das características de quem eh, ouviu falar de espiritismo é uhum. que nós acreditamos em vida após a morte. Isso. Então, uma diferenciação de algumas Sim, outras religiões. sim. Eu vejo essa questão, só para encerrar, o objetivo desse episódio, lógico, além de permitir que você compartilhe com a gente e com todos nessa questão mais educativa, Uhum, né, do tema, né, eu quero compartilhar um pouco como foi o meu entendimento do que é a vida após a morte, da aceitação, porque até poucos anos atrás eu não acreditava também, eu era uma das pessoas céticas que não, como assim vida após a morte? Isso não, eu vivia numa contagem regressiva. Eu pensava que quando eu fizesse, sei lá, 70, 75 anos eu ia morrer e acabou. Então eu vivia numa constante pressa porque eu uhum, achava que encerrava. sim. Então, eu acho que esse episódio também tem o objetivo de desacelerar um pouco, falar, pessoal, Sim, calma, não acaba aqui, isso. nunca vai acabar, Sim. mas claro que a gente tem que tomar as melhores decisões para que E nosso até processo evolutivo seja saudável e gostoso, seja bom, E né? até, Edson, um alerta, né? Aqueles irmãos que estão em condições aí, que estão com a ideia, né? A ideia de suicídio, né? Que repensem, que Sim, repensem, porque a vida, você vai continuar, você vai levar os problemas, as sim, dores que. Então, tente buscar ajuda, sim, conversa dos familiares, eh, uma igreja, um centro espírita, busque ajuda. sim, Eu gosto, sabe, eu gosto de falar que quando eu estou com uma dificuldade, eu acho que a gente tem que olhar à nossa volta porque normalmente a gente faz comparação infelizmente a gente tende a fazer comparação com o top. com quem tá melhor que a gente. Sim. Quem a gente acha que tá melhor que Pior a gente. coisa que a gente pode fazer. Sim, Você tem que olhar no seu entorno e ver então você vê uma pessoa numa situação de rua, né. Você vê tem tantas pessoas cadeirantes, pessoas com problemas graves de saúde, com sorriso Sim. no rosto, né. sim, E a gente com tudo perfeitinho, ali Reclamão. reclamando.
né, murmurando. Então, vamos tentar, eu sei que é difícil, mas vamos tentar olhar esse lado e se a gente está ali naquele contexto, Deus sabe de todas as coisas. Sim, Não há nenhum a gente não como dizem, né, lá o pensamento, né, Deus dá o frio conforme o cobertor, sim. né, então a gente tem que ter essa se dar essa oportunidade, né, então se dê uma oportunidade. Hã, ô Lilian, é maravilhoso. E só para agora sim, para a gente encerrar, você quer compartilhar alguma informação, como que as pessoas podem fazer para estudar na seara, ou para conhecer a seara, ou para fazer algum trabalho social? Você quer compartilhar algumas É, a Seara informações? a Seara ela tem lá na Demóstenes, né, na Campo Belo, ela tem um trabalho muito bacana social, tá voltado para o jardim na Vila Missionário, onde tem a escola, né, que é a escola municipal, né, Meimei tem uma parceria com a prefeitura, e ali tem mais de 350 famílias cadastradas, onde a seara ela entra, né, com a questão da cesta básica e fora isso, tem as pessoas que, dão aula, né, dão aula de mecânica, a parte de informática, tem um trabalho voltado para gestantes, onde as médicas auxiliam aquelas gestantes, né, dá toda a orientação, né, então, tem as crianças, então tem toda uma atividade no Lar Meimei, né, e essa atividade, necessita de voluntário, você não precisa frequentar a seara, Sim. né, você pode através da seara chegar até o Lar Meimei, mas não precisa frequentar, como você pode fazer as doações, né, para as cestas básicas que auxiliam essas famílias, né, numa situação financeira com maior dificuldade, então ajuda essas famílias, né, agora no final do ano a gente tem lá as sacolinhas de Natal para atender e no caso aí, atende não só a Vila Missionário, mas as escolas em torno, né, no Paraisópolis, tem várias escolas ali que a Seara atende com a sacolinha de Natal. Então é aquilo que eu falei, o trabalho voluntário, ele é muito grande. Então se a pessoa, se dispuser, né, se ela quiser, ela vai encontrar, infinitos recursos de ajudar, e ela vai perceber que eu lembro que quando eu ia para o Lar Meimei, e a gente vai, né, se achando, né, vou ajudar, né, você vai achando que você é, né, o último biscoito do pacote. Gente, você chega lá, você vê tanto sofrimento, você vê tanta tristeza. Tristeza, do meu ponto de vista, Sim, que você fala assim: "Meu Deus do céu, como eu sou feliz. sim. Como meu marido é bom. Nossa, como meus filhos são ótimos, como a minha casa é maravilhosa, o meu carro, Sim, 30 anos é maravilhoso", né. Sim. Por quê? Porque você ali se depara com uma situação, uma realidade que muitas vezes, a gente desconhece. Então ali é o momento que você para então eu acho que o trabalho voluntário, ele tem esse despertar para a valorização do que você tem, né. Eu acho que eu acho que a maior ganho do trabalho voluntário é isso, é o despertar para a valorização das benesses, que Deus é misericordioso e eu vou falar, às vezes eu fico até com medo. Eu falo: "Meu Deus, eu estou recebendo tanto, eu tenho medo". Falo: "Nossa, meu Deus do céu", né, eu Não, sabe? mas entendo, ajuda a exercer a eu gratidão. entendo, eu entendo. Nossa, então é muito importante, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, levar acolher as pessoas, levar amor. Eu acho que é isso que é a finalidade, né, de todos nós, é o nosso propósito. A gente não está aqui de graça, a gente não está aqui à toa, então a gente tem um propósito, desenvolver as virtudes, né, Sim, porque Sim, desenvolvendo as virtudes eu me aproximo de Deus, né, mas eu só me aproximo de Deus através das pessoas, né, não adianta eu querer fazer esse caminho sozinho que eu não vou conseguir. perfeito, Lilian. Então, maravilha. Seara Bendita, Será Bendita, tem o site tem o site searabendita.org.br, isso, tem os isso, www.searabendita.org.br, lá tem os cursos são semestrais, com exceção do curso de evangélico, os demais são todos semestrais, então agora no final de novembro começa, né, a inscrição para os nossos cursos do básico, eu sou uma expositora do básico, amo, também trabalho no sábado, sou expositora do curso mediúnico,
né. Legal. Então a gente tem curso terça, quinta e sábado. Então tem à Maravilhoso. tarde, tem à noite, então tem pessoas que não podem à noite, tem à tarde para as pessoas, né, e tem à noite que é para aqueles que trabalham, que preferem à noite, né, então tem Sim. 2 horários, Bem flexível lá, bem né? flexível. Legal. Então aqueles que querem e não paga nada, totalmente De gratuito, graça, de de graça. graça, Tudo de né, grátis. de grátis, então vale a pena a gente, né, tem as palestras, tem o site, se inscreva no site da Seara, né, Sim, também tem as palestras que o pessoal faz toda semana, né, são sim. 10 minutinhos de palestra, de preleção evangélica, e é isso. Maravilhoso. Então, Muito o bom. pessoal está sabendo já da Seara Bendita. Eu vou tomar liberdade para falar um pouquinho também do projeto do Casa do Caminho, Claro. né? Casa do Caminho, que é um centro onde o Saulo, que esteve aqui no Sim, nosso semana primeiro episódio, ele passada. é um dos idealizadores, né? Uhum. A casa foi fundada pelo pai dele há 40 anos. Então, eles também têm um trabalho social, só avisando, né? Na verdade, quando esse vídeo for pro ar, nós já teremos ido, né? Nós vamos fazer uma visita no asilo lá do projeto, mas ainda dá tempo de pedir ajuda para o pessoal. Quem quiser fazer doações, eles estão precisando de fraldas geriátricas, Uhum. muita ajuda, estão precisando muito. Então, entra lá no Instagram, Casa do Caminho Embu, Casa do Uhum. Caminho Embu, que tem muito centro que chama Tem Casa do Casa do Caminho, né? Caminho, Tem. Então, é Casa do Caminho Embu, ou lá no site Casa do Caminho embudasartes.com.br, e podem lá colaborar. No Instagram tem um linkzinho da vaquinha, tem uma vaquinha lá, quem quiser fazer esse tipo de muito colaboração, legal. tá bom? Então, acho que é isso, Lilian. Muito obrigado Eu pelo que seu tempo. agradeço, queridos, agradeço Brigadão, viu? muito. William, Foi obrigado muito pela bom. parceria mais uma vez. Mais um E tá na episódio. central? Ah, então tá bom. Então Tá tá na na central, central. maravilha. Ó, a produção pediu para avisar que passou aqui embaixo. Vai passar aqui embaixo o Instagram. Vai estar o Instagram, site, vai estar tudo aqui embaixo. Então, muito obrigado, pessoal. Semana que vem, mais um episódio 3. Quer falar? Tem a leitura. Nossa, é verdade, tem a Olha só, leitura. olha só. Cancela o encerramento. Não tem encerramento, não. Tem um quadro. É verdade. Tem um quadro que a gente tem uma leitura. Hoje sou eu? Pode você Hoje mesmo sou eu. ler. Que a gente lê eu vi que uma leitura no Saulo final que vai faz a ficar leitura. um episódio, uma pergunta por episódio, né? Bacana. Pelo menos a gente tem 1093 episódios já programados aí. Garantidos, 1019. 1019, sempre 1019. 1019. Vamos lá. Então, Então, vamos lá. hoje é a pergunta 2 do Livro Isso. dos Espíritos. Pergunta 2. Que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. É para fazer uma associação à primeira pergunta, né, que ele faz, o que é Deus, né? Uhum. Que é Deus. Não é quem é Deus. Que é Deus. O que é Deus. Exatamente. O que é Isso aí. Deus. Então, maravilhoso. Então, a gente vai deixar um destaque no Instagram com todas as perguntas e respostas. Bacana. Então, haja Muito episódio, a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Agora Sim. sim, pessoal, muito obrigado pela participação. Aguardem o próximo episódio. E é isso, produção, obrigado também. Lilian, William, muito prazer que estar com agradeço. vocês aqui. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Abraço. Obrigado, hein?